Voltando, fã de esportes com gols. Olha a Copa do Brasil aí, o Atlético Goianiense venceu o Joinville fora de casa. Resolveu a parada no primeiro tempo. O primeiro gol ali você viu do João Paulo. Thanks God, né? É pra Deus, é pra God. Danilo Gomes fez o segundo do Atlético Goianiense, parada resolvida. O Atlético Goianiense segue na competição. 4 de julho e Cuiabá ficaram no 0-0, decisão por pênaltis. O Marlon perdeu para o Cuiabá, que é time de Série A do Campeonato Brasileiro, hein? E o Esquerdinha completou para o 4 de julho. Aí o Elvis foi para a batida e fez o gol do Cuiabá. Aí o Jailson tinha que chegar lá e fazer a lição de casa, né? Vai lá, Jailson, vai, meu goleiro! Fez e classificou. O 4 de julho avança na competição. 4 de julho do Piauí, rapaz. E o Vasco, hein? Rapaz, se tivesse fichamento ontem, ia todo mundo cair por terra. Léo Matos fez 1-0 pro Vasco. O segundo gol ainda na primeira etapa. Que belo gol do Cano, hein? E teve mais. Teve o terceiro. Gol do Morato, que ainda saiu comemorando a lá Edmundo. Olha a brincadeira ali, ó. Morato recém-chegado no Vasco. E o Flamengo ainda descontou com o Vitinho. A gente vai falar bastante sobre esse jogo, os personagens, a bronca do torcedor com o Rogério Ceni, já aqui no Bate-Bola Debate, hein? Inter de Limeira e Red Bull Bragantino, aí é Campeonato Paulista. O Bragantino de boa campanha, venceu mais uma. Gol do Aderlan, belo gol, patada ali do Aderlan. E o segundo gol do Elinho. Bragantino que está no grupo do Palmeiras, está encaminhando muito bem sua classificação aí para a próxima fase. Agora vamos prestar atenção nesse próximo jogo aí, porque, meu Deus do céu, atenção. Aquidauanense e Águia Negra, Campeonato Sul Mato Grossense. Confusão tomou conta da partida após a expulsão do Daniel, do Águia Negra. Aí, briga generalizada, começou entre os jogadores, você viu ali, né? As comissões técnicas também, o bicho pegando. Aí a polícia militar entrou em campo, você já vai ver ali a chegada dos policiais militares, você tá vendo ali no fundo. E aumentou o caos, Um tiro de borracha foi disparado por um PM e acertou o jogador Rafael Xavier do Águia, que ficou com dores. Olha a imagem, ó. Olha a cena. Os caras, ó. Olha que loucura. Tá correndo ali atrás do jogador. Segundo o presidente do clube, o jogador não ficou ferido e um boletim de ocorrência será feito. O jogo ficou parado por 21 minutos antes de ser retomado. No fim, o Aquidauanense venceu o Águia por 3-1 e garantiu vaga no hexagonal final. A PM comunicou também que 3 pessoas foram conduzidas para a delegacia para esclarecimentos, atendendo às devidas providências cabíveis diante da lei. Então, os caras que tinham que chegar ali para botar ordem no barraco acabaram só aumentando ali a confusão, né? É, meu amigo, não é fácil, viu? Ê, futebol brasileiro! Vamos para o intervalo e a gente volta já para falar dessa história aí, hein? É, não tem mais Renato Gaúcho no Grêmio, acabou o casamento e Thiago Nunes é o nome da vez. Aliás, segundo o nosso repórter Gustavo Berton, o único nome. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. É agora, hein? Tá começando o nosso bate-bola debate. Atenção, vamos à nossa equipe de hoje. O Sormani já tá aí, né? O Sormani tá aí, tá tudo certo, né? Tá bacana aí, tá do ladinho de vocês? Posso mostrar? Agora sim. Aí. Olha lá. Olha, meu Deus do céu. Acho que é um programa que eu vou dar só boa tarde hoje, vou sumir, volto só às 2. Pra encerrar. Fábio Luciano, Fábio Sormani. O Sormani fazendo alguma alusão aí ao Pedro Ivo, talvez ao fardamento, e temos o Pascoal também, né? Que foi, Sormani? O Sormani é crítico de moda agora, aprendeu com o Zé Elias, foi isso? Eu achei que era futebol que ele ia falar hoje, não? Moda? O Sormani tem um sonho, assim como o Zé Elias, de trabalhar na Vogue. Então ele tá se preparando. Tá insatisfeito, a cara dele aí, insatisfeito. Aí, ó, a carinha dele, ó que danado. Sormani, meu Deus, eu vou te dar tempo
Ih, meu Deus do céu. Eu vou te dar tempo, Sormani, para você depois fazer a sua crítica, fazer a sua resenha sobre o fardamento do nosso Pedro Ivo. Que eu, Pedro Ivo, como sempre, te apoiando. Tá bacana, legal, xadrez é bonito, tá moderno, rapaz. Eu tô com você nessa. Depois a gente vai para cima do Sormani, hein? Muito bem, fã de esportes. Vamos falar dessa história aí do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho não é mais treinador do Grêmio, né? Comum acordo ali com o Romildo Bolzan. E agora o Grêmio está atrás de um treinador. O nome, segundo o Gustavo Berton, nosso repórter, meus amigos, só tem um nome por enquanto. Aquele que é a ficha. Se chama Thiago Nunes, ex-treinador do Corinthians e do Atlético Paranaense. E aí, deixa eu ver por quem que eu vou começar, hein? Tá difícil hoje, hein? Pascoalzito. Pois não, é comigo. Thiago Nunes. Isso. Thiago Nunes é o cara certo pro Grêmio, é isso? Boa tarde, companheiros. Sormani, Pedro Ivo, não vai na briga, não. Pedro Ivo, se concentra, cara. Não vai nessa aí que você se perde no raciocínio. Aí, Fábio Luciano, meu parceiro, Sormani, amigão de sempre, colega de muitas jornadas. Ô William, eu vou dizer um negócio pra você. A saída, o Grêmio, ele perdeu o treinador, trocou o treinador. Mas ele não mudou, continua tendo um ídolo chamado Renato Gaúcho. O ídolo permanece. Quem sai é o técnico. Quem sai é o técnico. Então, não tem como você mudar isso, perfeito? Agora, o passo dado pelo Grêmio, assim, o negócio meio que difícil de entender, porque é um mês, renovou o contrato e agora tira o treinador. Mas o clube tem o direito de fazer isso, entendendo que o Grêmio não produziu aquilo que se esperava dele no momento decisivo de chegar à Libertadores da América. Chegou o momento, é a gota d'água, você sabe que tem esse momento da gota d'água, e chegou a gota d'água, entornou o caldo, saiu o Renato. Agora, você tem que entender a proposta do Grêmio. Se for realmente a chegada de um treinador, você tem que analisar as possibilidades, né? Aí você analisa, bom, eu tenho um elenco de garotos, eu posso trabalhar com esse elenco de garotos. E trabalhando com esse elenco de garotos, quem é que se enquadra melhor nessa situação? Eu tenho um elenco que eu preciso dar força, empenho, pegada. Eu preciso criar uma situação. E eu acho que o Grêmio está agindo corretamente. Tenho certeza que o Grêmio está agindo corretamente. O Thiago Nunes é para a primeira vertente, né? Você ter um treinador que vai ter os garotos ao seu lado e colocá-los no time do Grêmio para início das competições. Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e agora o finalzinho do Campeonato Gaúcho. Eu acho que se essa for a opção, entendo será correta, porque vai colocar os garotos para jogar. E a gente viu que no Atlético Paranaense ele fez esse trabalho de inclusão. Aliás, ele era o técnico do Sub-23, que foi campeão, né? E depois montou o time que voltou a conquistas da Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Então, há realmente um parâmetro para ser seguido. Aí a possibilidade de dizer o seguinte, mas no Corinthians ele não foi bem. Mas no Corinthians, quem foi bem? Com o Corinthians, como é que o Corinthians trouxe o Thiago? Aí dentro de uma situação para montar um time, não montou o time, não deu a ele o que ele precisava. Ponto. Eu acho que contratar o Thiago é uma boa opção. Imaginando todo esse cenário, calculando tudo isso. E entendo que o Grêmio age corretamente se contratar dentro desse cenário de inclusão dos jovens jogadores. Ô Sormani, eu vou falar uma coisa pra você. Eu cada vez mais sou obrigado, eu fico triste comigo mesmo com isso, mas eu sou obrigado a te dar razão. Porque eu sempre acompanhei muito o Pascoal, mas conforme você foi falando pra mim sobre as ensaboadas, os caminhos que ele vai traçando nos comentários, eu fui prestando mais atenção. Ele tinha um caminho aqui que era o Thiago Nunes. Aí ele cria 2 atalhos, onde tem um atalho para trabalhar com o Sub-23 e um outro atalho. Aí ele fala, se for isso aqui, legal. Mas ele não explicou o outro. Então, assim, no geral... Não, porque você me perguntou do Thiago Nunes. Isso. Então, eu tô aí você falou... E se não for essa vertente, Pascoal? E se for aí você tem... Você tem que ter um treinador mais sanguíneo. Você tem que ter um treinador com uma pegada maior. Quem é o sanguíneo? Aí você tem que imaginar... Aí você pode imaginar algumas possibilidades. Por exemplo, ontem os comentários eram, o Filipão pode vir a ser o treinador do Grêmio. Muitos comentários ontem apareceram, né?
né? Você gosta Muitos disso? comentários surgiram. Não, eu acho que não. Eu acho que o Grêmio tem que buscar uma novidade. O Grêmio tem que buscar sair de uma situação, né? Mas existem panoramas que você pode visualizar, né? Aí você vai dizer assim, puxa vida, o Grêmio só tem isso, só colocar o jogo de inclusão dos jovens, é o que o presidente pediu para o Renato, quando o Renato estava para disputar a final da Copa do Brasil. Vamos usar os guris. Agora, se você quiser um time, como tratam os gaúchos, mais sanguíneo, mais com aquela pegada do Grêmio, aí tem que buscar um outro nome. Aí já não é essa característica. Eu estou dando essas duas possibilidades, que eu entendo que elas se enquadram no padrão do Grêmio, entendeu? Mas qual você acha que deveria ser? Eu tô com... Vai lá. É isso. Aí ele vai te responder, depende. Se for o time de garotos, é o Thiago Nunes. Se for o outro caminho, é o treinador mais sanguíneo. E não chega... Qual é o caminho? De garotos ou dos jogadores mais Gente, vocês não entenderam o que eu disse, mas eu tenho problema nenhum. Eu repito sem nenhuma dificuldade. Eu entendo que é o mais correto para o Grêmio contratar um treinador que faça a inclusão dos garotos. Porque esse é o pedido do presidente Romildo Bolzan. Sendo o pedido do presidente Romildo Bolzan de inclusão dos jogadores, eles estão escolhendo o Thiago Nunes de maneira correta. Existem outras vertentes do futebol que os torcedores pedem. Um time mais sanguíneo, um time que tenha pegada, o Grêmio perdeu o jeito. Aí você tem que analisar as outras possibilidades para trazer um técnico. Entendeu? Existem outras possibilidades. Eu entendo que o Grêmio age corretamente. Pascoal recebeu mensagem, ele olhou ali para o celular, ficou lendo. É alguma coisa boa. Não, eu recebi mensagem, mas é de um outro personagem que ao longo do programa a gente pode falar. Tô curioso com essa história. O Palmeiras está se aproximando de contratar um centroavante. Então eu conversei com o personagem aqui, mandou a mensagem e essa é uma verdade. essa é a verdade. Agora, eu entendo que a inclusão dos jovens é o que quer o Grêmio. E sendo isso, contrata o treinador certo. Ele já fez esse trabalho, ele sabe o que fazer, ele conhece o Rio Grande do Sul, ele é gaúcho ou ele é catarinense, o Thiago Nunes acho que é gaúcho, né? Então ele é de Santa Maria, ele é de Santa Maria. Santa Maria, lá onde tem a base aérea. Então é o seguinte, sim, Rio Grande do Sul. Ele vai fazer o trabalho de inclusão desses jovens jogadores, eu acho que é o correto. Imagino ser o correto para o time do Grêmio. O que eu citei é que, se for para fazer isso, ele é o cara certo. E o Grêmio age corretamente. A ação do Grêmio é correta. Deixa eu passar uma bola aqui para vocês, que é a seguinte. A gente está falando, ok, pode ser o Thiago Nunes. Mas vou ter que seguir, senhor Mano. Não fazer o quê, né? A gente vai trocar mensagem com ele. Ô Pedro Ivo, me diz uma coisa. E agora, hein? O Renato está no mercado. Tá aí. É uma sombra maior para quem, hein? Porque eu vi Olha, é incrível. O Cuca acabou de chegar no Atlético Mineiro, né? E aí essa derrota para o Cruzeiro deu uma mexida que eu vi vários torcedores do Atlético Mineiro no Twitter falando, Renato, vem pro Galo, vem pro Galo, vem pro Galo. É sombra para quem, ô Pedro? Tô falando sério para você, não tô inventando não. Tava no Twitter no dia quando o Grêmio foi eliminado. E aí, hein? É sombra para quem, Pedrão? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa tarde. Já passou de meio-dia, né? Boa tarde você, Pascoal, Capita, Sormani, meu amigo, fã de esporte em casa. É sombra, a meu ver, para os times da parte de cima da tabela de investimentos, vamos dizer, para os times que vão entrar no Campeonato Brasileiro mirando algo maior, como título, como vaga direta em Copa Libertadores, e para os times que não estiverem firmes com seus treinadores às vésperas do Campeonato Brasileiro, porque por conta dessa decisão, ainda que mandrake, vamos dizer, que tem lá suas ressalvas, tem lá suas brechas jurídicas para que não sejam cumpridas sobre a limitação de troca de técnico no Campeonato Brasileiro, ali, às vésperas do campeonato, vai ter gente que vai avaliar. Tô firme com esse cara aqui, com esse treinador? Não tô firme, quero um pouco mais. Renato é um cara caro, Renato é um campeão de Libertadores. Renato é um cara que está de um outro tamanho. Quando ele chegou ao Grêmio para essa última passagem e da maneira como ele sai de outro tamanho. Então ele vai acabar sendo sombra para esse tipo de time. E que tipo de time é esse? O Internacional? Não, obviamente por questões de rivalidade lá no Sul. Imagino que ele não vai topar esse desgaste, nem tem porquê. O Atlético Mineiro? Talvez. O Cuca já começa rateando, não se sabe como ele vai entregar. O Flamengo do Rogério Ceni?
Não sei, um tropeço ontem, se questiona se realmente entrega ou não entrega. Eu comecei a ver muita gente questionando, não que eu defenda. Então, uma reta final de Carioca, se não vai bem, o início de Libertadores, pode chegar ali talvez cambaleando. A verdade é essa. Não falo por minha convicção, falo pela maneira como os dirigentes encaram o mercado de treinador do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras talvez ache um pouco mais difícil, mas tem muito time aí dito de investimento que vai estar de olho no Renato. Infelizmente, a ciranda dos treinadores ela é muito dinâmica, e com essa limitação antes do Campeonato Brasileiro, quem tiver bala na agulha, quem tiver potencial, o Renato é uma sombra. E o Renato, por muitas vezes também, ele acaba sendo quase que com escudo. Ele responde a certas pressões. Então, para quem estiver pressionado, sem resultado, num país onde só se quer resultado e não desempenho, vai se pensar muito no Renato Gaúcho, com certeza. É uma baita sombra, hein? Não é uma sombrinha, não. Opa. É uma sombra monstro, hein? Exatamente. Fala, Fabio. Não, é isso, William. Primeiro, boa tarde a todos, né? Pedro, Sormani, Pascoal, você, a todos que nos assistem. O Renato, ele se coloca numa posição de um dos melhores treinadores do Brasil, né? Eu ainda não engoli essa demissão, William. Falei um pouquinho ontem no Sport Center sobre isso, né? É mesmo, rapaz? Porque você... Mal explicado, hein? Muito. Porque assim, se você imagina o Grêmio com uma estrutura bem profissional, né? Um planejamento muito bem feito, e você renova com o seu treinador há um pouco mais de um mês, né? Então, você renova por quê? Como você renova? Você não senta com o treinador, com a sua comissão, com os diretores, analisam tudo o que foi feito, todo um projeto de futuro, e aí você tem uma pré-Libertadores pela frente logo em seguida. Mas logo em seguida, o Renato ele é contaminado pela Covid. Então o Renato ele não consegue fazer o trabalho dele 100%, porque ele não está na beira do campo. Então assim, é lógico que os profissionais que estão em torno do Renato são capacitados, mas o Renato faz falta na beira do campo. Então ele não participa dos 2 jogos que culminam com a eliminação do Grêmio e teoricamente, né, falando, proporcionam ao presidente do Grêmio, à sua diretoria, buscar a demissão. Então eu não consigo entender. Eu acho que essa, não vou repetir, eu acho que essa, independente se é o Renato que pediu ou se é o Grêmio, eu acho que essa não é uma forma carinhosa de se tratar o Renato nesse momento. Ontem a gente teve a informação do Berton que o Renato estava com início de pneumonia, com 30% do pulmão comprometido. Então esse é o carinho que você tem por um ídolo, por um profissional, independente se o Renato pedisse demissão. Partiu do Renato isso. Eu acho que necessitaria um pouco mais de carinho. Renato, não é o momento para a gente conversar sobre isso, cara. Se cuida, você é um ídolo nosso, você é um profissional querido pelo clube. Então, assim, se cuida, fica bem, foca na sua recuperação, daqui a pouquinho a gente conversa. É lógico que o futebol não dá esse tempo, né? A gente fala isso, o futebol não tem tempo. O futebol ele é muito dinâmico, a gente tem que pensar no futuro. Mas aí, você não está tratando com ídolo. Você não está tratando com respeito um cara que foi importante dentro e fora de campo. Então, essa é a minha opinião. Faltou carinho com o Renato, faltou sensibilidade, independente se foi um pedido do Renato ou não. Se foi do Renato, faltou ao Grêmio falar, calma, Renato, se cuida, a gente tem uma equipe médica olhando para você, depois que você estiver preparado, você estiver 100% recuperado, a gente conversa. Se foi do Grêmio, na minha opinião, tá tudo errado. Não é assim que você trata um ídolo, o Renato não teve na beira do campo, o ciclo poderia ter terminado. Ótimo, ok, tudo faz parte, 4 anos e meio de trabalho. Então deveria ser terminado há 40 dias atrás. Então assim, não deu certo, eu acho que Renato já deu o seu tempo, a gente agradece por tudo que foi feito, a gente não tem o interesse de renovar com você, obrigado por tudo, vida que segue. Agora, a partir do momento que você renova o contrato com o treinador, planeja o futuro, traz alguns jogadores que o treinador queria. Aí no meio desse processo aí de Libertadores e renovação, o seu treinador ele é contaminado pela Covid. Ele não vive um momento assim de cabeça bom. Ninguém vive, William. A gente que não está contaminado, a gente não está bem de cabeça. Você imagina um cara que está contaminado com pneumonia, com 30% do pulmão comprometido, que olha na televisão gente morrendo a todo momento. Então nem é hora de conversar sobre isso com o Renato, na minha opinião. Na minha humilde opinião. Então não é o momento, não era o momento adequado para essa demissão e eu não consigo entender. Agora, sombra, o Renato vai ser para todos os treinadores do Brasil, independente do tamanho do clube, vai depender aonde o Renato quer se encaixar. Ah, eu quero iniciar um trabalho em um clube médio. É difícil de imaginar isso, mas ele tem capacidade. Então. É que aí, Fábio, só um parênteses aí no teu comentário, é o seguinte,
Para todos os clubes, sim. Mas assim, ele vai ser uma sombra maior para quem pode pagar. Não, eu falo assim, não, o que eu falo é para todos os clubes, porque o Renato, ele tem tamanho para isso, você tá entendendo? É lógico que ele vai figurar na prateleira de cima, ele vai trabalhar em clubes que vão brigar por títulos, pelo tamanho do Renato, pelo que ele fez no Grêmio, pelo que foi colocado pelo Pedro também, né? Ele é um cara que é escudo, então muitos dirigentes falam, bom, eu vou trazer o Renato nesse momento de um pouco mais de confusão, porque as costas dele é muito larga, ele tem um salário muito alto, é lógico que ele vai procurar um cenário grande, mas o Renato tem perfil para trabalhar em vários clubes, só colocando o que a sombra do Renato pode fazer aí para os treinadores que estão trabalhando, né? E com relação a, só para complementar o raciocínio, com relação ao Thiago Nunes, né, que é o único nome, eu respeito muito o trabalho do Thiago. O Thiago não fez um bom trabalho no Corinthians, o Thiago não conseguiu nem colocar o Corinthians para jogar o que era necessário, e não conseguiu dar sangue para o Corinthians, porque muitas vezes a gente sabe que o corintiano, ele não perde muito na questão técnica, mas ele carrega muito peso sobre a vontade, a entrega dentro dos jogos. Ele não conseguiu fazer uma coisa nem outra. O Grêmio pede a mesma coisa. O Grêmio pede um time de qualidade técnica pelo tamanho do Grêmio, mas pede um time que lute muito. A tradição, o DNA do Grêmio, a camisa pede jogadores, pedem um esquema tático que tenha muita entrega, muita luta. Então, a gente torce para que o Thiago merece, né, uma segunda oportunidade, uma terceira oportunidade, né, porque fez um trabalho muito bom no Atlético Paranaense, no Corinthians não foi bem, então merece uma chance em um time grande. Mas eu não sei, eu não consigo pontuar se assim, é o único nome. Eu acho que o Grêmio, já que o Grêmio agora tem a chance de planejar, e não faz mal nenhum você conversar com alguns treinadores para entender a filosofia, metodologia, ambição, então é o momento para o Grêmio pensar bem para que o torcedor gremista e o clube tenham um trabalho parecido com o Renato, que nos enche de orgulho, né? O Renato ficou 4 anos trabalhando em um clube só. Muitos clubes do Brasil não conseguem manter seu treinador nem por 3 meses. Então, assim, o Grêmio foi muito correto durante o processo com o Renato, na minha opinião, não na demissão, mas a gente torce para que o Grêmio tenha calma, para que busque um treinador que consiga manter também esse tempo de trabalho. Ô, Sormani, você acha que o Renato, na altura aí de tudo que conquistou no Grêmio, embora, claro, a última temporada não foi legal, foi a pior temporada dele no comando do Grêmio, mas ele toparia tocar agora um clube, mesmo um clube grande, mas que estivesse numa situação complicada? Vamos supor, eu acho que isso não vai acontecer, até porque, pelo que ganha, o Corinthians não poderia pagar o salário do Renato Gaúcho. Mas hoje o Corinthians é um clube grande, um clube gigante, mas numa situação que não está aspirando títulos, Renato, numa situação difícil. Você acha que o Renato embarcaria em algum projeto assim? Ou o Renato vai esperar pintar alguma coisa, tipo que pinte um Galo lá na frente, um Flamengo, enfim? Tudo bem aí, Sormani? Bom, agora sim, boa tarde aos companheiros, a você, William, ao fã do esporte. Eu acho, eu no lugar do Renato Gaúcho, partiria para um período sabático. Ele está milionário. E o dinheiro não caiu do céu. Na praia? É o trabalho dele. Não sei se ele pode ficar na praia. Você não pode ir na praia agora, né? Porque está a questão da pandemia. Mas vendo jogos, estudando. Calma que vai passar. E eu, se fosse ele, eu partiria para um período sabático nesse momento. E esperaria para ver o que vai acontecer com os times no futuro. Não aceitaria qualquer coisa. Concordo com os companheiros. O Renato agora está na parte de cima da prateleira dos treinadores brasileiros. Não estava quando chegou no Grêmio. Tornou-se esse treinador por conta do trabalho que ele fez no Grêmio. Eu não tinha noção dessa história da Covid, da doença dele aí, que o Fábio Luciano acabou de nos trazer. Eu não sabia. Ele está com pneumonia, 30% do pulmão comprometido. Isso, vamos rezar para que tudo se resolva rapidamente, que ele possa sair dessa enrascada aí, porque é uma enrascada, lamentavelmente. Algumas pessoas não veem assim, mas numa situação dessa, eu acho que o Grêmio agiu muito mal. Não se demite uma pessoa numa situação dessa, gente, pelo amor de Deus, o cara está doente. Não se faz isso não é humano. Você vai tratar com consideração um ser humano. Não se faz isso. Então, aí eu concordo muito com o Fábio. Agora, concordo com o Fábio também quando ele fala: era para ter sido demitido antes? Sim. Eu até escrevi um texto no blog da ESPN,
Olha, o Renato durou 4 anos, 4 anos e meio no Grêmio, e não deveria. Porque o Grêmio jogava mais na cabeça do Renato do que em campo. E ele delirava nas entrevistas coletivas e falava de um Grêmio que não existia. O Grêmio não consegue um bom resultado desde 2017. Nós estamos em 2021. 4 anos. No entanto, ele ia para as entrevistas coletivas, não, porque o Grêmio, isso, que estamos disputando títulos, todo ano a gente ganha um título. Mentira! O último título importante que o Grêmio ganhou foi a Libertadores 2017. Ok, teve a Recopa Sul-Americana em 2018. É um título importante, é um título internacional e tudo mais. Mas, convenhamos, né? É um torneio de 2 jogos. Então, não aconteceu mais nada. O Grêmio do Renato Gaúcho, volto a dizer, jogava mais na cabeça dele do que em campo. Aquele Grêmio não funcionava mais. Então, eu teria já trocado o Renato Gaúcho, há algum tempo. No entanto, em função da figura que ele representa à instituição, junto aos torcedores e até mesmo junto à imprensa do Rio Grande do Sul, apostou-se, não, pera um pouquinho, ele é bom, e é mesmo, vamos esperar um pouquinho mais, etc e tal. Aí veio essa eliminação na Libertadores, ninguém esperava isso. Então, foi um baque do ponto de vista da autoestima e financeiro. E aí os caras, já não está funcionando. A gente imaginava que fosse passar na Libertadores. Chega, não dá. Vamos trocar agora do que ter que trocar, de repente, na metade do Campeonato Brasileiro. E aí seria pior ainda. Então, eu entendo essa decisão tomada pelos dirigentes do Grêmio. Mas aí eu concordo com o Fábio. Se está doente, velho, você tem que ter um respeito pelas pessoas. Não faça isso com ele agora. Espera um pouco. Espera ele sair. E aí você vai vendo o que vai poder fazer. Mas respondendo a sua pergunta uma vez mais. Sormani. O Renato Gaúcho partiria para um período sabático. E ele vai ser sombra, sim senhor, para muitos times. Especialmente no Flamengo. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Rogério Ceni vamos na sequência. Caiu até agora nas graças do torcedor do Flamengo. Ô, Pedro, William, só um pouquinho, você queria falar aí, que a gente já está com o Morato. Se você tiver, vai lá com o Morato. Vamos lá. Pronto. Vamos com o Morato, vamos. Não vou só eu, vamos todos nós com o Morato. Autor do 3º gol do Vasco ontem na vitória expressiva sobre o Flamengo, 3-1, pelo placar, pelo que jogou e, claro, pela situação das duas equipes. É um clássico gigantesco do futebol brasileiro, mas é um momento de um Flamengo milionário, Série A brigando por títulos e o Vasco naquela dificuldade ali de Série B, claro, tentando retomar, voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Morato, seja bem-vindo aqui ao nosso Bate-Bola Debate. Parabéns pela vitória, parabéns pelo gol e eu queria saber o seguinte de você. Imitar o Edmundo, não imagino que foi uma coisa de momento. Agora eu vou fazer a referência a Edmundo. Você já estava pensando isso antes aí? Como é que foi essa história? Tudo bem? Boa tarde, William. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Samone, Osvaldo, Pedro. Cara, falar a verdade, tava assim. Eu pensei nisso daí, mas eu acho que o momento foi oportuno. Talvez se eu fizesse o gol de 1-0, 2-1, talvez eu não faria. Mas aí, eu vendo alguns vídeos de Vasco e Flamengo, eu acabei não me identificando, mas achei muito oportuno esse momento de poder fazer a comemoração do Edmundo, né? Que é um ídolo vascaíno. Só aqui rapidinho, só conta pra mim. Quando foi que você teve essa... Você falou que estava vendo os vídeos. Quanto tempo antes? 2 dias antes, uma semana antes? Você ficou pensando nisso, ficou sonhando que, se eu fizer o gol contra o Flamengo, claro, e no momento oportuno, como você falou, eu vou fazer a comemoração. Quanto tempo antes você planejou isso? Como é que foi isso na tua cabeça? Assim, antes de mais nada, de até deixar isso claro que não foi em tom de provocação. Simplesmente eu quis reacender a chama dentro de um vascaíno que vem apanhando bastante durante algum tempo, né? Então, eu acredito que tem surtido efeito. Acho que as redes sociais têm falado bem sobre isso. Então, antes de mais nada, eu deixar claro que não foi em tom de provocação. E, assim, na concentração, né, cara? A gente começa a ver alguns jogos de Vasco e Flamengo e aí começa a ver alguns ídolos, né? Gol de Dinamite, Valdir Bigode, Nonato. Sorato. Sorato. E aí a gente... Isso, né?
Então a gente começa a ver, idealizar um gol. E, pô, isso é marcante, né? Isso que essa galera fez tá marcado na história. E eu só quero surfar nessa onda aí enquanto me deixarem. Legal. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o Pedro Ivo, porque o Pedro Ivo ele mora num prédio que tem muito vascaíno lá. Ele convive e ele é um cara que pode trazer um pouquinho mais do que foi a noite de ontem. Ele veio até de preto e branco hoje. Olha lá. Ele tá no clima. É um tom esverdeado. Ele tá no clima da vizinhança. É um tom esverdeado. Então, pergunta aí, faça as vezes dos seus vizinhos aí, Pedro. Ô Morato, deixa eu te contar um negócio antes. Você não liga pra esses caras, não. Isso aí é tudo traíra. Eu vou tomar a liberdade de fazer essa primeira pergunta, porque eu tô no Rio, tô aqui até próximo ao Maracanã, então fica mais tranquilo. Agora, falando sério, parabéns pela vitória, Morato. Você tocou num ponto interessantíssimo, que você fala em a gente conversa no vestiário, a gente se inspira, a gente quer reacender uma chama dentro do torcedor vascaíno. E ontem, acompanhando até reações, seja de amigos, seja de redes sociais, seja do próprio elenco, de vídeos, foi uma comemoração acima do tom. E não acima do tom de um jeito errado, acima do tom de uma maneira justa. Esse Vasco vem apanhando há muito tempo. Esse Vasco não sabe o que é sorrir há muito tempo. Eu queria que você, se você pudesse detalhar pra gente que tipo de conversa é essa no vestiário. Vocês têm noção do tamanho da pressão, do tamanho do sofrimento recente? Qual foi o papo no vestiário pré-jogo? E também acrescentar um outro elemento. A situação do adiamento do jogo de quarta para quinta-feira, que todo vascaíno reclamou, que o presidente reclamou com a federação, isso mexeu com vocês? Como é que isso foi interpretado, se isso foi conversado? Como é que é o papo atual desse grupo para reacender essa tal chama, se você puder detalhar pra gente no cenário atual do Vasco, que é de reconstrução? Tocou no ponto, a palavra é essa. A questão é reconstrução, né? Isso que a gente tem frisado aqui, independente do que aconteça para o decorrer do ano, o importante é que o torcedor saiba da importância que a gente tem pela frente. Beleza, venceu o clássico, o torcedor adora isso, mas a importância é lá na frente. Então, e além de nos dar confiança, dar esperança ao torcedor de que o ano possa ser competitivo da forma que a gente possa voltar para a elite, né? Então, cara, eu consigo imaginar um torcedor vascaíno nesse sentido de sentimento, de, pô, caramba, vencemos um clássico no ano, o time não vinha bem, isso dá confiança para eles, reacende uma chama dentro de nós vascaínos para a sequência do ano, para ver se voltamos à elite do campeonato. E é isso, cara. Em relação ao adiamento do jogo, cara, assim, de verdade, o único problema nisso daí é que as coisas foram feitas em cima da hora. Então, tipo assim, toda a programação que a gente teve da semana, talvez, sei lá, de poder treinar um dia a mais, de poder dar um descanso a mais para o jogador, poderia ter ocasionado isso, sei lá, sabia que ia jogar num domingo de manhã e talvez o tempo seria curto para jogar na quarta-feira à noite, pede o adiamento 10 dias antes, uma semana antes. Agora, 2 dias antes, isso aí, de certa forma, mexe com o que a gente diz do respeito, né? Pô, a gente está aqui, está trabalhando com data estabelecida, prazo de jogo, pô, tem todo um cronograma, tem toda uma situação, e aí simplesmente 2 dias antes isso aí é modificado, sem mais, sem menos. Então, assim, enfim, na cabeça dos atletas, a verdade é que isso não afetou de maneira alguma, simplesmente atendemos o pedido, então jogamos na quinta e deu no que deu. Agora, sem polêmica, sem nada, simplesmente é só essa questão de eles poderem ter comunicado antes. Acho que faltou um pouquinho de consideração à programação que o Vasco se programou para esse jogo que era quarta e transferiu para quinta. Gente, é o seguinte, eu tenho que liberar o Morato daqui a 3, no máximo, estourando 4 minutinhos, compromisso aí com o Morato. Talvez só dê para mais uma pergunta e tal. O Sormani já falou agora há pouco. Tem o Pascoal e o Fábio Luciano. Pascoal, Zito, quer ir nessa? Vai lá.
Vamos sim. Morato, um grande abraço para você. Para mim, você foi um dos melhores jogadores do Vasco da Gama. O goleiro Lucão pegou demais ontem, mas você, para mim, estava no mesmo nível de atuação e foi bem. Você deu passe para o segundo gol do Cano e fez o terceiro gol. A gente viu o desenvolvimento do jogo do Vasco. O time do Vasco montou a estratégia e o Flamengo caiu na estratégia do Vasco, que foi a saída para o contra-ataque, a velocidade que você puxava, que o Peck puxava, que o Cano saía para o lado do campo para receber a bola, espaçando o time do Flamengo. Deu tudo certo. O Flamengo caiu na armadilha. Cara, não vou dizer na armadilha porque a intenção não foi só defender. A equipe do Flamengo é uma baita de uma equipe, não é à toa que os títulos que ganhou nos últimos anos aí. Mas, de certa forma, eles conseguiram empurrar a gente um pouco para trás, enfim. E também nos deu bastante espaço na frente, né? Então, a gente sabia onde a gente poderia correr ali para poder abrir os espaços na defesa do Flamengo. E acho que acredito que nesse jogo aqui a gente teve uma efetividade, se não 100%, 90%, né? Acho que a gente chegou 3 vezes e acabou fazendo os gols. Mais um minutinho, quer ir, Fábio? É você a última, você fecha a William, só dar os parabéns, cara. Só vou fechar com os parabéns. Dar os parabéns ao Morato pela vitória, pela atuação também. Na minha opinião, foi o melhor jogador em campo. O Lucão teve participações importantes, mas o Morato, além da questão do contra-ataque, da velocidade, da assistência para o Cano, mas assim, falando em especial dele, foi um cara que ajudou muito na marcação também. Então o Vasco teve uma consciência tática muito grande. Esses caras que gostam de jogar com a bola nos pés, como o Morato, tiveram também uma responsabilidade defensiva. E não é fácil, né, você defender, ter força também para atacar, né? O gol do Morato foi aos 81 minutos. Então, assim, você marca, você luta pela bola. E aí tem força ainda aos 80 minutos para arrumar um contra-ataque. Então, fica os parabéns e a expectativa do torcedor vascaíno que o Vasco mantenha principalmente essa entrega, né? Então, essa determinação, esse mesmo foco, né? Contra o Flamengo, você tem um foco, de repente, contra um outro time, você diminui, abaixa um pouco isso, e o Vasco não pode, né? O Vasco pede que se tenha esse mesmo foco durante todo um trabalho, que é um caminho do Vasco que é muito árduo. Então, assim, dá os parabéns ao Morato, que compartilhe com o grupo, e é uma vitória que realmente traz muita confiança e motivação para o trabalho, e vai fazer muito bem para o Vasco esse resultado. Fabião, foi perfeito, cara. Obrigado aí pela mensagem. E é isso, a única coisa que eu queria deixar claro aqui, até uma mensagem para os meus companheiros, que é isso. O nível aumentou. E agora a gente vai ser cobrado não digo nem pela questão técnica desse jogo, mas pela essa entrega, né? Que é bem cobrada pelos torcedores. Então, que sirva de bom aprendizado. A gente siga um caminho aí durante o ano nessa intensidade e entrega que essa galera colocou nesse jogo aí. Andrew Eric Feitosa, obrigado pela sua participação. Errei? Errei ou é isso aí? Acertou. Tá bem demais. Mamãe ficou feliz pra caramba agora. Ah, bonito, hein? Andrew Eric Feitosa. Foi o Sormani que soprou pra mim aqui no WhatsApp. Andrew Eric Feitosa. Morato é por causa da cidade, é isso? Isso, Francisco Morato, um município da Grande São Paulo. Inclusive, deixar um abraço pra galera lá que com certeza tá vibrando aí com essa vitória do Vasco. Maravilha. Obrigado, Morato. Sucesso pra você Morato. aí, Valeu, bacana. William. Valeu. Valeu, Ivo. Valeu, Flávio. Tchau. Boa. Bom papo aí. Tá aí o Morato que brilhou ontem no Clássico. Já o Rogério não brilhou tanto. Vamos ouvir o treinador do Flamengo. Tivemos erros técnicos simples, né? Começamos de novo, né? Um jogo tomando um gol acho que com menos de 5 minutos, dessa vez de bola parada. Um detalhe que a gente treina muito e se programou muito para esse jogo. Infelizmente, não conseguimos zerar no placar nesse sentido. De intensidade, eu acho que até o time correu bem. O time lutou, batalhou. Mas tecnicamente hoje o time teve abaixo dos outros dias, apesar de criar ainda algumas boas oportunidades de gol, né? Ter boas chances de gol, mas tecnicamente nós não desenvolvemos o que costumeiramente a gente joga. Tecnicamente ou taticamente, Fábio Sormani? Qual foi o problema?
Eu estou anotando aqui, né? Ele falou assim, tivemos erros técnicos simples. Um gol de bola parada, treinamos muito. Criamos boas oportunidades, mas tecnicamente falhamos. Ou seja, carregou tudo nas costas do jogador. A minha parte, ele disse, eu fiz. Quando ele fala em erro técnico, não é dele, é do jogador em campo. Quando ele fala do gol de bola parada, ele acrescenta, treinamos muito essa jogada. Ou seja, a minha parte eu fiz. Vocês em campo falharam. Criamos boas oportunidades, ou seja, eu fiz a minha parte também. Eu mostrei para vocês como agredir o Vasco, mas tecnicamente falhamos, ou seja, vocês erraram. Foi isso que ele falou, gente. Ou alguém discorda disso? Não precisa ser nenhum gênio para detectar o que o Rogério Ceni falou depois da entrevista. Nenhum gênio. Eu já disse aqui uma vez e torno a dizer, o maior adversário do Flamengo não é o River Plate, não é o Boca, não é o Palmeiras, não é o Atlético, não é o Grêmio, não é o Internacional, não é o Atlético Nacional de Medellín, não é nenhum desses times. O maior adversário do Flamengo chama-se Rogério Ceni, ou seja, ele próprio. Porque quem colocou o Rogério Ceni lá insiste nesse erro. Quem colocou o Rogério Ceni lá chama-se Marcos Braz, com o aval do Bruno Spindel. Esses dois personagens, que são personagens importantes na história recente do Flamengo, eles arquitetaram esse time vencedor, que é um time que bota medo em todo mundo, dentro e fora do Brasil. Eles erram em insistir com o Rogério Ceni como técnico. Eu escrevi no meu blog, não sei se disse aqui, vocês repararam que os 2 títulos que o Rogério Ceni conquistou, ele não ganhou o jogo final? Ele perde para o São Paulo, sim, no Morumbi, e fica torcendo para o Internacional não fazer um gol lá em Porto Alegre. Todo mundo com o celular na mão, olhando o jogo. E ele empata com o Palmeiras na Supercopa do Brasil e vence nos pênaltis. Eu não acho que o Rogério está entregando no Flamengo o que esse time pode oferecer a ele. Eu já disse também que acho o Flamengo muito superior aos demais times do futebol brasileiro. Mas o Rogério se encarrega de colocar o Flamengo no mesmo patamar de Palmeiras, Atlético, Grêmio, Internacional, São Paulo, porque ele não consegue extrair desse time o que esse time pode dar. E ele não consegue mostrar em campo algo diferente que esse time possa fazer durante o jogo para surpreender o adversário. Com todo respeito ao Vasco da Gama, hein? É inadmissível o time com o elenco do Flamengo, com o dinheiro que ele gasta, perder do jeito que ele perdeu ontem pro Vasco da Gama. É inadmissível. Então, só para encerrar. Rogério Ceni, esse é o maior adversário do Flamengo. Meu Deus, hein? Rogério Ceni é o maior adversário do Flamengo. Quem mandou o louco aí, Pedro? Eu. A minha reação foi essa também. Ô, louco, hein? Mas eu gosto do Sormani assim, eu gosto do Sormani intenso, falando o que pensa. Sangue nos olhos, sangue nos olhos. Deixa ele tá certo. Mas eu acho que tem só uma situação, se eu puder fazer uma ressalva, um contraponto, desculpa. Quando você fala muito inadmissível, concordar nem venham, Pedro, é isso aqui. Aqui não inadmissível, porque o Flamengo não acertou, porque o Flamengo é parte técnica, o Flamengo é parte tática. Tinha um time do outro lado, né? Houve um time também. Quando a gente fala muito de Lucão, que o Lucão trabalhou bastante, que o Flamengo tentou até o final. Não, vamos lá. Se o Lucão trabalhou bastante, o Flamengo também conseguiu jogar, não conseguiu finalizar. Agora, a situação do Flamengo, de técnica, tática... O problema foi pontaria, Pedro. O time não tem pontaria. Vamos lá. O problema, para mim, vai além um pouco. Pascoal, quando o Sormani fala ali em Rogério Ceni, eu respeito. Agora, quando a gente debate técnica, tática... A verdade é que o Flamengo não foi pro jogo. Então, tem uma parte mental, tem uma parte psicológica. Como o Flamengo está encarando certos duelos. O Flamengo não foi ao clássico. O Flamengo esqueceu que tinha jogo. O Flamengo esqueceu que tinha clássico. E aí você conversa com as pessoas... Não, o Flamengo lembrou tanto que ele adiou o jogo, Pedro.
O Flamengo adiou o jogo, ele lembrou que tinha o Vasco. O Vasco entrou em campo. O Morato diz que eles estão assistindo o vídeo, preocupado, querendo reacender chama, de olho no torcedor, preocupado na intensidade que precisa entregar um certo resultado para dar ao torcedor. O Flamengo ontem não queria entregar resultado. O Flamengo ontem parecia que estava indo ao Maracanã cumprir a sua função. Sabe, Pascoal, quando tem aquela festa de final de ano da firma, você fez um grande ano de trabalho, você faz uma festa de final de ano da firma, sai da festa, vai para uma saideira no bar, aquele bar da esquina, dia seguinte tem que trabalhar. Aí você vai lá, cumpre seu papel, toma aquele café para ficar um pouco mais ligado, toca a bola de lado. Flamengo parecia que estava de ressaca, verdade? Parecia não. Flamengo estava de ressaca. Ô Pedro, só uma coisinha. O Flamengo deu folga para os jogadores até terça-feira. Deu para curar. Terça-feira se representaram, sim. Então, terça-feira se bastante, porque se o Flamengo conseguiu adiar o jogo. Esse Flamengo hoje ele se preocupa muito mais com a taça do domingo, com a rivalidade contra o Palmeiras, com a Libertadores, e esquece um pouco às vezes o Carioca. A verdade é que ontem o Rogério entrou em campo querendo fazer teste. Como é que ele pode ficar sem o Arrascaeta? Abre o Gerson, inverte o Everton Ribeiro, depois ele muda também João Gomes, troca de lado o Bruno, que é o zagueiro que todo mundo queria apostar, queria ver, joga fora de posição. Então o Flamengo ontem entrou para fazer quase que um jogo treino, esqueceu que era um clássico, esqueceu que tinha um time do outro lado, esqueceu talvez, deveu até respeito ali, acabou devendo respeito em algum momento e pagou por isso. E quando a gente fala também que não pode, mas será que o Flamengo errou demais? Será que o Flamengo tropeçou? Será que o Flamengo... Havia também um outro agente no jogo. O Vasco executou muito bem uma ideia de jogo, de se fechar, de saber aproveitar os espaços, de anular a ponta do Flamengo. O Léo Matos conseguiu anular 1 contra 1, um jogo ali contra o Bruno Henrique. Então o Vasco também teve o seu mérito. O Lucão trabalhou bastante. Então prova que o Flamengo também tentou jogo em algum momento. Não foi só essa coisa de o Flamengo não entrou, o Flamengo não jogou, então o Vasco achou uma bola vadia e ganhou. Não foi por aí. Teve um outro lado, mas tem também o lado do Flamengo que não consegue jogar, não consegue se concentrar como deve num campeonato que querendo ou não está jogando. Uma derrota por 3-1 para o rival. O jogo do jeito que ele quer, Pedro. Uma derrota por 3-1 para o rival. Claro, não pode. O Flamengo que toma um 3-1 para o rival é um Flamengo que gera um comentário tipo do Sormani, que não é só do Sormani, tem muita gente pensando assim. O Ceni talvez precise e mereça algum questionamento. Então, assim, tem muita coisa envolvida nesse jogo que o Flamengo esqueceu. A verdade é que o Flamengo não foi ao jogo ontem. Mas o Vasco também, quando teve o jogo, jogou muito bem, comprometeu, entregou o que devia. Quando a gente fala muito ali, tem muita coisa a ser observada, a movimentação dos meninos no meio de campo, como o Marquinhos de Gabriel, que muita gente questionou. Eu mesmo me questionei em algum momento. O Morato, que estava aqui com a gente há pouco, o Lucão aparecendo, o Cano voltando a finalizar e ser decisivo nas poucas bolas que teve. Então, assim, tinha um contexto muito mais amplo. Mas a verdade é que o Flamengo não foi a campo, o Flamengo esqueceu que tinha jogo, o Rogério também esqueceu que tinha jogo, talvez não tenha tratado como deveria o clássico, tratou muito mais como um pequeno ajuste ali, sai de um título contra o Palmeiras, mira um confronto contra o Vélez, faça um ajustezinho aqui nesse clássico que dá para eu resolver. Então, assim, quando você não dá o devido valor, quando você não entra com o devido comprometimento, tá aqui o Fábio Luciano que pode nos provar isso, quando você não entra com o devido comprometimento num jogo que pede isso, apesar de toda a diferença tática, ainda era um Flamengo e Vasco, e o Flamengo esqueceu disso. Mas tem coisas que a gente tem que ressaltar aqui, perdão. O Flamengo não pode entrar em campo achando que vai jogar contra o Vasco e vai resolver a hora que ele quer. Desculpa, Pedro, não claro pode. Que não pode, claro que não pode, mas isso foi falado, Os caras não podem. Eu concordo com você. O Everton não pode jogar só essa bolinha que ele está jogando. Não dá, o Gerson não pode jogar só isso que ele está jogando. Não dá. Não tem condição. Mas, Pascoal, uma pergunta. O Gerson não pode jogar o que ele está jogando. Agora, quem colocou o Gerson onde ele estava ontem? Quem inverteu o Everton de lado ontem? Então, assim, qual é o drama, Pedro? Qual é o drama? Não dá para empurrar. Qual é o drama? Qual é o drama de você tirar um cara que foi meia e colocá-lo na meia? Qual é a dificuldade de um cara que... O Flamengo tirou um meia, o Gerson é meia de origem e ele vai jogar na meia. Você tira o Everton de uma posição de meia de um lado e coloca do outro. Qual é a dificuldade disso? Você está colocando dois... É que Não. Esse Flamengo jogava com outro sistema. Esse Gerson que a gente se calma aí. Esse Gerson que a gente se acostumou a elogiar, não jogou onde ele jogou ontem. Esse Everton que já não via bem, você inverte ele de lado. Então tem muita coisa. É claro que tem peso do jogador, mas também tem peso de um técnico que resolveu fazer experimentos
onde talvez não fosse o melhor momento. Agora, ele testar uma série de situações, entendeu? Não tô falando que o jogador não tem culpa. Óbvio que não. Ele entra em campo, ele pode resolver ou não. Esse time do Flamengo tem qualidade para tal. Tempo. Agora, mas tempo, o Gerson tá acostumado, é a posição dele. O Gerson tá brilhando em outra situação. Mas o Everton Ribeiro tem que saber jogar ali. Ele facilita o jogo do Flamengo e o melhor período dele foi em outra posição. Ele já não vinha bem e foi invertido. Tanto que passa alguns minutos de jogo, ele volta para onde deveria. O João Gomes, ele tenta mexer e não dá. O Bruno, todo mundo queria ver, ele joga para um lado que não é o dele. Então, assim, não é só a culpa do jogador. O Flamengo tem um modelo de jogar muito claro. A gente está acostumado a ver. O Flamengo não vinha conseguindo executar, não foi bem no segundo tempo contra o Palmeiras. E aí você mexe em tudo, ele mexeu na zaga, mexeu na inversão da posição dos meias ofensivos, ele mexe também na situação dos dois volantes, porque ele inverte os Gerson. Então, assim, mexe em muita coisa, então tem muita coisa para se analisar. Acho que não é só... ele foi para uma posição que ele está acostumado, acho que tem culpa para os jogadores, mas também tem muita situação do Rogério ali. Inclusive a maneira como ele encarou o jogo. Então estamos em entendimento que o Flamengo não tem todo esse elenco. Que mudou 2 peças, muda tudo. O time virou uma bagunça. Tem. Então não tô entendendo. Não teve concentração ontem. Claro que tem elenco. O Flamengo não passou a ter um elenco ruim ontem por conta disso. Até porque segunda-feira venceu o Palmeiras, conquistou mais um título, venceu nos pênaltis. Tinha um grande elenco, continua tendo para mim o melhor elenco do país, só que ontem faltou concentração, faltou entendimento do Rogério de como mexer as melhores peças, entendeu? Eu acho que nesse caso, Pedro... Futebol tem concentração, tem aproveitar os jogadores onde eles podem render melhor, tem uma série de situações. O elenco do Flamengo segue muito bom. A vitória do Vasco é tão festejada pela qualidade do rival, entendeu? Se valoriza o rival nesse momento. E se você bate em cachorro morto, é mais uma vitória. Não. O Vasco ganhou 3-1. Essa é a palavra. O Vasco ganhou. Exato. O Vasco ganhou. Com aplausos para o Vasco da Gama. Pela metodologia do jogo, pela aplicação dos jogadores. Aplausos para o Vasco da Gama. Porque esse buscou, esse entendeu o jogo, ganhou um dia a mais e o treinador conseguiu acertar o que ele esperava. Ele sabia que a bola aérea na defesa do Flamengo isso a gente está falando desde o início. É um transtorno. Então é o seguinte, eu não acho que um jogador tirar o Arrascaeta vai fazer essa bagunça toda no Flamengo. Não tem Arrascaeta dependência no Flamengo. Eu discordo. Não tem essa Arrascaeta dependência no Flamengo. Desculpa. Não desculpa. Pra mim também não tem. Pra mim não tem também. Não pode. Pra mim não tem. Tem Arrascaeta dependência pra você? Pra mim não, de jeito nenhum. Até porque se você parar pra analisar, Pascoal, quando a gente festeja muito o Arrascaeta, merecidamente, pela reta final de Campeonato Brasileiro, semana passada o debate é o melhor estrangeiro, não é? Ficou muita gente falando. A gente precisa pensar também que num dado momento... Vocês lembram como é que foi o início do Campeonato Brasileiro? O início do Campeonato Brasileiro, o Arrascaeta não tinha esse brilho todo. Em alguns momentos o Flamengo também jogava. Não é que o Flamengo dependa excessivamente do Arrascaeta. É um toque de muita qualidade. É quase que um agente, como eu gosto de falar, ele descomplica. É um agente resolvedor. É um cara que descomplica situações quando o meio-campo do Flamengo não está funcionando. Mas não é o cara que sem ele não tem vida. Claro que tem vida. Você tem Diego, você tem Gerson, você tem Gabigol, você tem Bruno Henrique, você tem até o Vitinho entrando no segundo tempo. Entendeu? Você tem uma série de coisas ali. Aliás, o Vitinho jogou bem. Pra mim, a melhor opção do Flamengo no segundo tempo foi ele. Então, assim, não acho que tem Arrasca dependência. Eu acho que o Arrascaeta sai, é um momento de estabilidade. O Rogério não soube como montar esse meio de campo. Isso, sim, é um ponto preocupante. E aí entrou uma cereja do bolo que eu tô completamente de acordo com você. O Flamengo perdeu, mas o Vasco ganhou também. O Vasco jogou. Pedro, acho que tem muito disso. Eu concordo com você. Fala, William. Pedro e Pascoal, vamos ouvir o Fábio Luciano? Conversa, a gente continua a discussão aqui. Eu quero puxar o Fábio Luciano, é que ele tá observando tudo. Não, ele já foi citado. Não, tão boa, né? Não, tá boa, mas eu quero mas a gente quer te ouvir, Fábio. Ó, tem aí Rogério Ceni, tem aí um time que não entrou em campo, tem a Arrascaeta, tem um monte de coisa aí pra você. Vamos lá. Eu acho que tem muito valor no trabalho do Marcelo Cabo aí no jogo do Vasco. Tá. Eu vou tirar um pouquinho o Flamengo, né? A gente fala tanto de Flamengo, mas como foi colocado pelo Pedro, essa é a opinião do Pedro, o Flamengo não se interessou pelo jogo, eu quero dar uma ênfase pelo lado do Vasco, né? Então, assim, existiu uma mobilização muito grande do Marcelo Cabo com o elenco. A importância que era para o Vasco vencer esse jogo. O que representaria para o time com relação a essa vitória. E aí os jogadores entenderam muito bem. O Marcelo Cabo, qual é o esquema que o Marcelo Cabo usou? A gente vai jogar uma forma defensiva, jogar no contra-ataque, jogar por uma bola parada, usar a qualidade do Cano, a velocidade do Morata e do Peck, enfim, esse é um planejamento. E a gente tem que lutar por todas as bolas. O que eu vi muito da torcida do Flamengo com a derrota é assim,
clássico, Flamengo e Vasco se ganha também com o coração, né? Então isso vai se manter pelo resto da vida. Se o Flamengo acha que porque o Flamengo tem muita qualidade, que o Flamengo tem uma folha salarial, o Flamengo vence tudo, que ele não precisa colocar o coração em um jogo como esse, ele está muito enganado e o futebol é maravilhoso, porque ele te mostra todo dia a entrega que você tem que ter. Então, assim, o Vasco ensaiou na sua preleção, o Marcelo Cabo, imaginou uma situação e ela aconteceu de uma forma perfeita. Como? O Vasco faz um gol logo aos 5 minutos em uma bola parada. Eu acho que assim, o Rogério não deveria apontar o dedo pro Bruno, por exemplo, Bruno Viana, né? Porque ele aponta o dedo e fala, pô, foi um erro técnico numa bola parada. Realmente foi, porque ali é uma disputa de zagueiro com zagueiro, né? Então o Léo Matos disputando uma bola com o Bruno Viana. Os posicionamentos estão corretos ali. O Rogério falou na coletiva ontem, a gente trabalha com marcação individual na bola parada e deixa um jogador para buscar a bola, né? Um jogador como Coringa ali para tentar achar a bola no cruzamento. Teve uma disputa de bola, o Léo Matos sobe mais que o Bruno Viana e faz o gol. Isso é um erro técnico. Isso pode ser trabalhado, você pode trabalhar 300 vezes isso, 400, 500 vezes. Se na disputa de bola o jogador não for eficiente, você pode dar margem para o seu adversário. Então tem um erro técnico ali, mas o Rogério não pode apontar o dedo, né? O erro do Rogério é esse, corrige-se no dia a dia, não aponta-se o dedo na coletiva. Mas para o Vasco ficou muito bom. O primeiro tempo, William, o Flamengo teve o mesmo modo de jogo. O Flamengo teve 70% de posse de bola, trocou mais de 250 passes, o Vasco trocou 70 passes no primeiro tempo. O que aconteceu? Em uma saída de bola do Vasco trabalhada, o Vasco consegue fazer o segundo gol. Então, eu não consigo colocar assim, o Flamengo não quis saber, o Flamengo não estava pensando, o Flamengo não teve interesse pelo jogo. O Vasco fez o que era necessário. O Vasco foi disciplinado, o Vasco foi eficiente, os jogadores do Vasco entenderam o tamanho do jogo. Então, eu vou colocar como mérito do Vasco. Ninguém, como você falou, se você colocasse o fichamento ontem, hoje todo mundo ia passar vergonha. Passar vergonha porque o Vasco foi muito produtivo. Então, assim, eu não vou tirar o mérito, né? Eu não vou falar que o Vasco venceu o Flamengo porque o Flamengo não jogou nada, né? O Flamengo achou que ia ganhar na qualidade técnica. O Flamengo venceu muitos jogos com a sua qualidade técnica, mas o clássico ele é diferente. O clássico, ele pede um pouco mais. O clássico pede coração. O clássico pede entrega. O clássico marca, né? Então, assim, o Lucão hoje, eu vi uma entrevista dele falando, pô, foi o jogo da minha vida. É o jogo que vai dar uma reviravolta na minha carreira. Então, é isso, o clássico é isso. Se você ganha, você se infla de confiança. Se você perde, você tem que aguentar a reclamação do seu torcedor, a zoação do seu adversário, enfim. Então, eu vou colocar dessa forma. Eu vejo muito mérito no jogo do Vasco. O Vasco fez uma marcação muito forte, o Vasco não deu espaços para o Flamengo, o Vasco anulou as beiradas, o Vasco deu ao Flamengo o chute de fora da área, né? E aí, você tem que contar muito com a qualidade do seu atacante e com a ineficiência do seu goleiro. Então o Flamengo acabou batendo numa barreira que foi o Lucão no jogo de ontem. Mas o Zeca foi muito bem, o Léo Matos foi muito bem, porque fecharam a beirada. A cabeça de área do Vasco estava muito protegida. O Hernando e o Castanho são dois caras experientes, cascudos, caras que gostam do combate, que gostam desse contato, desse corpo a corpo, desse choque. Então eu não vou tirar o mérito da vitória do Vasco nesse momento. O problema é do Flamengo. Se o Flamengo não se interessou ou achou que ia ganhar a qualquer momento, o problema é dele, o Rogério que corrija isso, porque na Libertadores você também tem que ter coração, não é só questão técnica, você tem que jogar muito bem e tem que ter coração, então que sirva de lição para o Flamengo, né? Talvez essa derrota, ela tenha vindo numa boa hora, porque o Flamengo tem um jogo muito importante na terça-feira, início de Libertadores, e talvez se o Flamengo jogasse dessa forma contra o Vélez, perderia e começaria a arrumar uma dor de cabeça em uma competição que o Flamengo tanto sonha. William, pode falar, Pedro, pode falar. Só uma correção, porque às vezes parece que fica um recado um pouco. Eu estou completamente de acordo com todo o brilho que o Fábio Luciano comentou agora, trouxe pra gente na análise do Vasco. O Vasco ganhou porque jogou, eu estou defendendo isso. A questão é, quando a bola veio para mim, qual foi a sua pergunta? O problema do Rogério é técnico ou tático? O tático. Então a gente foi analisar o problema do Flamengo.
Agora, a partir daí tem uma série de situações e análises a se fazer do time do Vasco, que entrou e ganhou, como eu estou falando desde o início. Não foi uma bola vadia aos 50 do segundo tempo que entrou lá e deu azar. Além de toda essa solidez defensiva de um time que soube bloquear o Flamengo, sinalizo ainda a movimentação de Marquinhos Gabriel e Galarza. O que os dois fizeram ontem. O Galarza surgindo muito bem, um valor enorme. Surgindo muito bem, Marquinhos Gabriel talvez até surpreendendo quando muita gente questionou qual seria a entrega dele. E o Cano voltando aos seus melhores dias. Se tem poucas chances, aproveita. Se tem muitas, vai aproveitar mais ainda. A bola de segundo gol, que é uma bola de roubada, uma bola de trabalho do Andrei, depois a bola vem pro Morato, que acha o Cano, e o Cano num giro maravilhoso de atacante de primeiro ninho, primeira prateleira, finaliza muito bem. E no segundo tempo, uma saída em velocidade para matar o jogo, 3-0 já com 30 e tantos minutos. Agora uma situação, só se você puder jogar pro Sormani depois, mais uma vez o Flamengo apresenta muitos problemas com um time que apresenta qualidade em marcação, tirar espaço e sair em velocidade. Quando os times estão tirando o espaço do Flamengo, saindo em velocidade, saindo com dinâmica de saída de bola no meio de campo e finalização com qualidade, o Flamengo está tendo muito trabalho. Foi assim no segundo tempo. Tá botando medo na torcida pro jogo contra o Vélez, hein? Exato. Mais que contra o Vélez, para a temporada e para o resto da Libertadores. Não foi exatamente uma bola... Tem muita coisa a se corrigir. O Vasco demonstrou muita qualidade na sua proposta e apresentou mais problemas. O Vasco se arma, se fecha, bloqueia as pontas do Flamengo, que é onde costuma levar mais perigo. Tem um meio de campo ali muito bem, sabe, protegido, sai com qualidade. Galarza, Marquinhos Gabriel, o Morato representando, e aí tem a qualidade do Cano. O Flamengo vai encarar times que também tem esse tipo de saída de bola, que vão ter esse time de qualidade. Então vai se apresentar, vai se desenvolver algum tipo de problema pro Flamengo. Acho que essa tem que ser a preocupação de agora. Agora, a vitória é totalmente do Vasco. 3-1 não é sorte. E o Rogério também, só para complementar, pode falar. O Rogério ele mexeu numa estrutura ofensiva, então ele começa com o Everton Ribeiro do lado, traz para o outro, coloca o Gerson de costas, enfim. E de repente a saída estava muito fácil, né? Porque o Diego, por exemplo, o Diego foi um mérito do Rogério trazer o Diego um pouquinho mais para trás, né? Mas o Gerson, ele gosta de jogar nessa função. O Gerson, ele produz mais quando ele sai como segundo volante, quando ele sai com a bola conduzida, quando ele está olhando para os companheiros de ataque, não quando ele está quase que enfiado lá dentro. Então, assim, se você... O Rogério trabalha o dia a dia, ele sabe muito bem. Mas o Diego, ele é um meia de origem. O Diego é craque, pô. O Diego com a bola no pé, ele sabe o que faz. Então o Arrascaeta também tem esse perfil. A bola no pé do Arrascaeta tem um trato diferente. Então, assim, o Rogério que trabalha no dia a dia, né, que tem um entendimento do grupo, ele mexe em um sistema todo de ataque, ele mexe em todas as posições com a saída do Arrascaeta. Ele poderia muito bem colocar o Diego um pouquinho mais para frente, deixar o Gerson na posição que ele gosta, o João Gomes, se ele tem confiança no mínimo como primeiro volante, e dar ao Diego essa possibilidade de jogar um pouco mais à frente. Porque o Diego ele foi recuado, ele tá muito bem nessa função, mas ele sabe também jogar como meio campo, porque ele jogou como meio campo a vida toda. Então, assim, muitas vezes o Rogério parece que ele quer dar uma assinatura pro time, né? Ele quer fazer mudanças pra gente chegar aqui e falar assim, bom, o Rogério pensou no jogo, o Rogério mexeu muito bem, mas muitas vezes o simples é a melhor forma de se fazer o jogo. O Flamengo tem jogadores que fazem muito bem aquelas funções pré-estabelecidas, aqueles espaços que eles têm o costume de fazer. E o Flamengo é muito forte por isso. Quando você quer mexer em um sistema todo, né, pela ausência de um jogador, muitas vezes você acaba se complicando, tendo que dar muita satisfação em algo que talvez poderia ser mais simples de ser resolvido. Sormani queria falar aí, vou passar para o Sormani a bola. Tinha até uma perguntinha para você, viu, Sormani? Você falou aí do Rogério Ceni, pode falar o que você ia falar, mas responde para mim, por favor, também. Você demitiria o Rogério Ceni? Você falou que o maior inimigo aí do Flamengo, o maior adversário do Flamengo é o Rogério Ceni. Você demitiria? Se sim, contrataria quem? Olha, William, eu já respondo essa pergunta sua. Só para dizer... Vai lá. Eu não tirei mérito nenhum do Vasco em nenhum momento. Aliás, eu nem falei do Vasco. Eu só falei do Flamengo. Sim. Tá? Não tirei mérito nenhum da vitória do Vasco. A única coisa que eu disse foi que um time com o porte do Flamengo não pode perder do jeito que ele perdeu pro Vasco ontem no Maracanã. Foi a única coisa que eu falei. Não tirei mérito, não fiz análise nenhuma do Vasco e concordo com a análise feita aí pelos companheiros sobre a produção do Vasco no jogo de ontem. Eu só falei do Flamengo. Sim, eu demitiria o Rogério Ceni. Eu demitiria. Posso estar enganado, né? Ele pode vir a ganhar a Libertadores,
ganhar o Campeonato Brasileiro e ter um sucesso como o Jorge Jesus teve. Mas eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver o Flamengo crescendo nas mãos do Rogério Ceni. Não consigo ver isso. Os companheiros trouxeram aí, desnudaram o Flamengo de ontem. Mexeu em várias posições. Quando ele poderia ter colocado só o Diego mais à frente. Ele mexe no Gerson, ele mexe no Arrascaeta, no Arrascaeta não, no Everton Ribeiro, ele mexeu no Gabriel, ele mexeu na posição do Bruno Henrique, ele mexeu em tudo. Eu acho que variações durante um jogo, né? Aliás, tem um tema belíssimo de Eric Satie, chamado Variações sobre o Mesmo Tema, acho que é isso. É muito bonito, é uma música clássica, linda, linda demais. E você pode fazer variações sobre o mesmo tema, mas você tem que ter um tema. E em cima dele você vai variando. Agora, você mexer no núcleo, na estrutura, isso é um problema. E o Flamengo pagou caro por isso. Volto a dizer, o Flamengo ganhou 2 títulos na mão do Rogério Ceni. Os 2 jogos finais, ele não venceu. Ele empatou com o São Paulo, empatou não, ele perdeu para o São Paulo e tinha perdido para o Botafogo na rodada anterior, no Rio de Janeiro, um time rebaixado. O Flamengo foi lá e conseguiu perder para o São Paulo. Perdeu para o São Paulo. Aí passou o resto do jogo, todo mundo, a televisão mostrou isso, com o celular na mão, sim, olhando o jogo do Internacional com o Corinthians. Se sai o gol do Inter, acabou, amigo. Acabou. E o gol saiu, hein? Se não fosse os centímetros. Exatamente. Se o Palmeiras fosse competente naquelas penalidades, quando abriu 3-1, ele ganhava o título. Ele ganhava o título. Entendeu? Então eu não consigo ver esse Flamengo do Rogério Ceni como um time que vai brigar por algo importante nessa temporada. Embora seja o elenco mais forte do futebol brasileiro. É o melhor time, se você colocar no papel, e é o melhor elenco, se você colocar no papel. Mas falta ao Flamengo um treinador. É por isso que eu estou falando. O maior adversário do Flamengo nessa temporada é o Rogério Ceni. É o Rogério Ceni. Não tenho nada contra ele, hein, gente? Nada, hein? Conversei com o Rogério Ceni uma vez na vida. Eu trabalhava no Sport TV e apresentava um jornal. Ele apareceu lá muito gente boa, muito humilde. Conversamos antes do programa. Ele me contou que jogava voleibol e gostava de jogar vôlei. No começo ele gostava mais do vôlei do que do futebol. E foi uma conversa super agradável. Agora, eu não estou aqui para falar do Rogério como pessoa. Eu estou aqui para falar do Rogério como treinador. E o trabalho dele como treinador, a mim, não me convence. Então, respondendo pela terceira vez, sim, trocaria de técnico. Eu acho que essa insistência com o Rogério pode custar caro. Posso estar errado, mas essa é a minha convicção no momento. Perfeito. Olha, a gente vai falar de um outro personagem na sequência. Vamos falar do Arrascaeta. Mas antes, roda a vinheta aí para ver como é que tá essa classificação do Carioca, porque a vitória do Vasco recolocou ali na briga pela classificação. O Volta Redonda é primeiro. Futebol. Faltando 2 jogos aí, né? A liderança. Porque cadê o Flamengo e o Volta Redonda aí? Calma. Flamengo e Volta Redonda, o Sormani falou, tá em primeiro, Volta Redonda, já tá até classificado. O Flamengo também já tá classificado. A gente tá mostrando aí na tela a briga pelas outras 2 posições. Então, quem tá em terceiro e quarto hoje estaria classificado? Portuguesa, com 17 pontos, e o Fluminense com 16. O Vasco encostou ali com 13, Botafogo, Madureira e Resende também brigam. Lembrando, mais 2 rodadas. Então, a Portuguesa ali ainda tem o Flamengo em casa, a Pedreira e o Boa Vista, 2 jogos em casa. O Fluminense tem clássico com o Botafogo e depois pega o Madureira. O Vasco tem o Boa Vista e o Resende, 2 jogos fora. Apesar que essa coisa de fora em casa hoje em dia, né? O Botafogo tem clássico com o Fluminense, depois o Macaé. Madureira tem Macaé e Fluminense, o Resende tem Nova Iguaçu e aí o Vasco, que a gente já tinha mostrado ali o confronto. Então, o Vasco tá vivo ainda nessa briga, mas dependendo dos resultados na próxima rodada, se o Vasco não vencer, se o Vasco perder seu jogo, o Fluminense vencer, Portuguesa vencer, aí a situação fica complicada. Mesmo que o Vasco empate, se Fluminense ou Portuguesa vencerem, aí já era para a classificação do Vasco. Então, tem que continuar nessa pegada aí, para fazer mais os 6 pontos que faltam e dar uma secada ali no Fluminense. Tem que torcer pro Botafogo, né? Principalmente ali contra o Fluminense, contra a Portuguesa, enfim. Só um minutinho que vai rodar a vinheta e eu te aciono aí. Vai lá, roda a vinheta aí. Prometo que vai rodar.
Vai voltar. Então volta pra cá. Volta pra cá. Pronto, voltou pra cá. Pode falar, Sormani. Agora sim. Pronto, vamos lá. Não. Só, eu não sei se a gente deixou claro isso, né? Só os 4 primeiros se classificam para a fase aguda da competição. O 5º, o 6º, o 7º e o 8º vão disputar a Taça Rio. O 9º, 10º e o 11º, não acontece nada com eles. E só tem um rebaixado no campeonato no Rio de Janeiro. E nesse momento, não tem mais jeito, Não, tem mais jeito sim. Macaé ainda pode escapar. O Bangu é o time ameaçado aí pelo crescimento do Macaé. Só isso. Desculpa aí incomodar. Exato. Olha, William, não, aproveitar também e dar os parabéns ao Volta Redonda, né? Perfeito. E é lógico, né? A televisão, ela pede Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, falando do futebol carioca, mas a gente tem um time teoricamente pequeno fazendo uma grande campanha, né? Então, só aproveitar nessa rodada, ao final dessa rodada, o Volta Redonda é o líder da competição. Então, a gente fala que os times pequenos não oferecem resistência para os grandes, que muitas vezes, o futebol, os torneios estaduais têm que acabar, enfim. E aí, no momento, é um desses times pequenos, aí teoricamente pequenos, que lidera a competição. Então, fica os nossos parabéns, né? Pelo trabalho bem feito, pela competência dos atletas, independente se Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense jogaram em algum momento com times mistos, enfim, cada um pensa no seu, né? Então eu sei que para o Volta Redonda é muito importante se manter nessa posição, já tem a sua vaga garantida, então fica os parabéns a essa equipe que até o momento faz uma grande campanha dentro do Campeonato Carioca. Sem dúvida. Olha, a gente ornou bem aqui, né? Falou de Flamengo, falou de Vasco, os méritos do Vasco, conversamos com o Morato também. Eu queria abrir aqui para a história do Arrascaeta, tá? Porque, enfim, a história do Arrascaeta não participar do jogo, história versão oficial do Flamengo, é a torção lá no tornozelo, que ele está tratando, possivelmente vai enfrentar, imagino eu, vai enfrentar o Vélez Sarsfield pela Libertadores, jogador importante, né? A outra história que envolve o Arrascaeta, e aí é o seguinte, as duas histórias, elas têm aí sua verdade. Agora, o motivo pelo qual ele não jogou, estamos acreditando que seja a torção no tornozelo, certo? Mas tem uma outra história envolvendo o Arrascaeta que é a seguinte, o Flamengo, a gente até vai colocar o Twitter aí na sequência, o Flamengo tem algo ali no contrato com o Arrascaeta, tá? Não é uma coisa que está a palavra, está ali no contrato, que o Arrascaeta, olha aí, ó, o atleta Arrascaeta deixou a final da Supercopa do Brasil reclamando de dor no tornozelo direito no último domingo, tá? É o Twitter oficial do Flamengo. Durante a representação de terça foi reavaliado, iniciou tratamento, sendo necessária a realização de um exame de imagem. Tá? Estou agora oficializando mesmo a versão do Flamengo. O procedimento aconteceu na última quarta, ou seja, anteontem, no Hospital Vitória. Resultado apontou uma entorse no local. Tratamento segue no CT e o atleta foi retirado da relação para o clássico de hoje, no caso ontem, tá? Porque essa nota do Flamengo foi ontem. Perfeito. Aí qual é a outra história? A outra história é, o Flamengo, caso o Arrascaeta cumprisse 4.000 minutos em campo em 2019, o Flamengo teria que automaticamente, em 2020, depositar ali 1.250.000 euros para o Defensor Sporting. Né? Euros ou dólares? O clube que tem a relação ali com a Arrascaeta. Oi? Euros ou dólares? Euros. William, me permite só uma correção, até para a gente ficar claro. É um acordo verbal. Não, pode falar. Não, peraí. É um acordo verbal. Então, é um acordo verbal. A história que eu peguei, e é bom você entrar aí na história. A história que eu peguei é o seguinte. Não, tudo bem. Que contratualmente, tá? Aí você vem com a tua versão aí, claro. Que claro, vou respeitar. Que contratualmente teria esse 1.250.000 para pagar caso ele tivesse 4.000 minutos em campo em 2019 e, novamente, se ele tivesse 4.000 minutos em campo em 2020, em 2021 teria que pagar o mesmo valor de novo. 2 parcelas, completando 2,5 milhões, que daria hoje 17 milhões de reais, arredondando, 16,8, 17 milhões de reais, certo? O que acontece? Ele não cumpriu os 4.000, fez 3.800 e pouco numa, 3.700 e poucos minutos na outra temporada. E aí, o empresário está cobrando, mas além de um reajuste para o Arrascaeta, está sendo cobrado esse valor. Só que o Flamengo fala, não, peraí, não cumpriu os 4.000 minutos, eu tenho em contrato isso. E o empresário afirma que numa conversa com o Bruno Spindel,
teve uma questão ali que ficou apalavrada, que tudo bem, que é conversar, etc. É aí que eu vou chegar. Então tá certa a versão, né? Que aí ficou apalavrado, uma conversa de que isso ia se solucionar, que tudo bem, que ia resolver. E o Flamengo fala, não tem como resolver, está no contrato, não cumpriu os 4.000 minutos, não vai receber. E se criou esse imbróglio aí com relação ao Arrascaeta, que tem ainda essa coisinha aí de um aumento aí pro Uruguai. A versão é essa, né, Pedro? E aí eu quero te ouvir aí se o Flamengo vai ter que abrir o bolso mesmo, ou se o Flamengo vai ter que fazer jogo duro. Você toca num ponto fundamental, que eu acho que sempre quando a gente traz esse tipo de debate, é dever nosso levar ao fã de esporte a notícia o mais completa possível que a gente tiver. Então a gente tem que dar nomes em certas situações. Quando você fala do Bruno Spindel, exatamente, a direção de futebol do Flamengo acordou. Por mais que não cumpra, a gente vai resolver ano que vem, vamos pagar, vamos comprar esse percentual que falta do Clube Uruguai, a gente vai resolver. Então fica aquela coisa do vai resolver, a gente fala, a gente acorda, só que a gente está num momento de pandemia. E quem acordou foi a direção de futebol. Mas quem assina o cheque, se compra ou se não compra, é a direção, é o financeiro, é o presidente Rodolfo Landim. E a ordem de momento é não gastar além do que tem que ser as obrigações. Se não está em contrato e não foi completado aqueles minutos ali do contrato, era muito mais uma cobrança do acordo verbal, do acordo de boca. Se não está em contrato, o Flamengo, através do seu presidente, não vai comprar. Só que aí ficou aquele acordo verbal, mas eu combinei com o fulano, mas eu combinei com o Bruno Spindel, eu combinei com a direção. Esse é o grande problema do atual Flamengo. É o Flamengo que combinou um negócio com o Diego Alves e depois teve que mudar por conta da ordem da direção, da presidência do financeiro. É um Flamengo que combinou uma situação na negociação com o Rafinha, mas tinha uma ordem acima de financeiro e de presidência que não seria cumprido, porque tinha um teto naquele momento, não seria possível. É um Flamengo que combinou com o empresário do Arrascaeta que ia comprar em algum momento de 2021. Então agora tem uma cobrança, mas não necessariamente está vacinado. O presidente tem essa prerrogativa, é ele que vai decidir se compra ou não. Então, assim, são acordos verbais feitos sem anuência da direção da caneta do presidente que estão sendo cobrados. Então é preciso repensar como está sendo feita a condução dessas negociações. E aí você deu nome, aí tem nome na direção executiva. A gente está falando do Bruno Spindel, também até do Marcos Braz, que tem lá o seu peso ao vice-presidente de futebol. Então o Flamengo fez acordos que hoje, por uma situação financeira de pandemia, não está podendo pagar. É o famoso, William, a gente vai em algum lugar semana que vem, vou pagar teu almoço, mas a conta apertou. Aí você vira para mim e fala, Pedro, mas a gente combinou. Tudo bem, a gente combinou de boca, mas não vai estar dando. Então, assim, esse tipo de impasse, a conta está sendo cobrada. E aí, por que o empresário do Arrascaeta tem tanto interesse nessa compra? Porque aí é um acordo dele com o Clube Uruguai. A partir do momento que o Flamengo paga esse percentual ao Clube Uruguai, o Clube Uruguai repassa ele. Então ele quer logo a sua parte. Aí é o que eu falei ontem, até no Futebol na Veia, repito agora. São outros interesses acima da questão do jogador. Eu tenho certeza que o Arrascaeta, nesse momento, não quer sair do Flamengo. Eu tenho certeza que o Arrascaeta não quer problema com o grupo. Eu tenho certeza que o Arrascaeta não quer ficar fora de um jogo se tiver recuperado de uma lesão que é verdadeira, ali como o Flamengo importou, ali como o Flamengo comunicou. Só que é muita coisa envolvida, é acordo do Bruno Spindel, é o Landim falando que não vai comprar porque não está no contrato, é o empresário querendo receber, é muita coisa em volta do jogador que acaba prejudicando só quem? O maior interessado, que é o Arrascaeta. Então o que acontece é isso. O Flamengo hoje, por decisão do seu presidente, e é legítima, não está descumprindo contrato nenhum, não está gastando dinheiro além do que pode. O momento é complicado, está todo mundo ciente disso. Só que havia um acordo lá atrás. E agora o Daniel Fonseca, o empresário do Arrascaeta, quer cobrar. Está feito o impasse, William. Então, mas e aí o... Você que era bom jogador, mas vou dizer um negócio para você. Aqui vamos lá. É só um cara que tá só... Eu só estou escutando a resenha. Tem que pagar, é de palavra, tá, papá, parará, papá. Então, tá todo mundo duro. Então, o Flamengo também entrou no enquadramento de estamos duros. Tá tudo durango, no mesmo quadro. Mas o Flamengo... Tá todo mundo duro no mesmo quadro. Não vai... Então, aí é aquele negócio. Então, claro, você tá dizendo que tinha que dar, não deu, que tinha que fazer, não fez, que tinha que acertar o contrato, não acertou, que tinha que acertar com o outro, não acertou. Então, estamos todos no mesmo quadro. No quadro dos durangos. Porque o futebol brasileiro está vivendo esse quadro nesse momento. Não é só o Flamengo, não. O Palmeiras também. O Palmeiras, que tem uma situação equilibrada, está pensando muito para fazer uma contratação. Daqui a pouco a gente vai explicar o quadro todo. Por quê? Porque não tem dinheiro entrando agora.
Não tem dinheiro, não tem como entrar dinheiro agora. Então estão todos no mesmo patamar, como diz o Bruno Henrique. Estão todos no mesmo patamar. Agora é a hora de segurar, de apertar o cinto. Agora eu quero fazer uma perguntinha inocentemente. Ele tem contrato com o Flamengo? Tem. Até o final de 2020. Ah, então desculpa. Eu começo a querer ver coisas, figuras holográficas. Porque não é possível, cara. Não é possível que as coisas sejam tratadas assim. Muita falta de sensibilidade, né? Aí, o momento que a gente está vivendo, porque não é o jogador tem contrato. Não é o jogador, Pedro. Assim, vou bater nessa tecla. Não é o jogador. Entendeu? A falta de sensibilidade. Eu entendo você, a colocação. Mas o jogador não é o jogador, né? Mas quem é o maior interessado? Quem é o responsável pelas suas ações? Quem é a pessoa que vai estar exposta para o torcedor? Então, assim, como o torcedor do Flamengo vai entender nesse momento tão difícil de pandemia, todo mundo passando dificuldades financeiras, desemprego, enfim, essa bagunça, né, infelizmente, que a gente está vivendo. Não estou falando de você, Pedro, pelo amor de Deus, a gente pensa muito parecido quando dá a situação. Como que o torcedor do Flamengo vai entender que você tem que depositar um dinheiro que não foi o que era acordado no papel, eu tô falando, né? Porque tem muito dirigente que ele quer ser amigo do jogador, né? Então ele entra no vestiário para ele pegar uma amizade, uma intimidade, para tomar uma taça de vinho com o jogador. Ele faz tudo. Ele fala, calma, relaxa que eu vou resolver. Vamos tomar um vinho aqui que a gente vai resolver isso daí. Mas muitas vezes não é assim. O profissionalismo não pede isso. Você coloca em contrato, se está no contrato você tem que cumprir, mas o momento que a gente vive não é um momento para você exigir uma situação que não está em contrato. Se você falar para mim, o Arrascaeta tem contrato até 2023 e pelo que foi falado, ele queria como outros jogadores, ele queria também um estímulo a mais, né? O Arrascaeta ganha 1 milhão por mês. Como que um jogador que ganha 1 milhão por mês, contrato até 2023, ele quer um reajuste, ele quer um reconhecimento? Que reconhecimento maior é esse? Um atleta que ganha um salário desse tamanho. O Arrascaeta é muito importante para o Flamengo. O Arrascaeta é um jogador que, nas conquistas do Flamengo, teve atuações dignas de um camisa 10 que ele é, de um meia de criação, a idolatria do torcedor. Mas ele ganha muito bem para isso. Ele ganha muito bem para isso, ele tem contrato em vigência de mais 2 anos. Então, o Arrascaeta, pelo que você falou, e eu tenho certeza disso, Pedro, ele não se envolve, ele não gostaria de estar vivendo esse momento, entendeu? Mas ele é o responsável pela vida dele. O jogador, vou falar isso mais uma vez, vou repetir. De acordo, Fábio. O empresário, ele é funcionário do atleta. Você paga 5% para o funcionário para ele trabalhar para você, entendeu? O empresário não é dono do atleta. É como eu tenho um funcionário na minha casa e eu pago para o meu funcionário para ele fazer o que eu quero, entendeu? Muitas vezes inverte-se o valor de tudo. O empresário acha que ele é dono do atleta e não é. O Arrascaeta, ele é dono do Fonseca. É ele que manda no Fonseca. Fonseca, não é hora de você pedir nada para o Flamengo. Eu já ganho muito bem. Eu estou muito feliz aqui. Não é, esse 2 milhões nem vai vir para minha mão. Isso é um acordo do clube com o empresário. Não tem nada a ver com o Arrascaeta. Então por que o Arrascaeta vai se desgastar? O Arrascaeta ganha muito bem. Não é hora. Arrascaeta, sei lá, qualquer atleta no Brasil, não é hora de você pedir aumento. Principalmente se você ganha muito bem, porque o país não pede isso. O país está sufocado, o povo está sufocado. Você ganha mais de 1 milhão por mês, assim como todos os atletas do Flamengo ganham muito bem. Então continua o trabalho, entra em campo, se dedica no treinamento e agradeça a Deus pelo salário que vocês têm e pela profissão que vocês têm. Não é momento para isso, desculpa o desabafo, mas assim, você vê gente passando fome, gente com problema de saúde, gente morrendo, gente desempregada, nego lutando num ônibus aí. Eu não gosto de falar isso, não gosto. Mas o pessoal entrando num ônibus lotado para ganhar um salário mínimo. Então não é momento, não me desce uma situação como essa e torço muito para o Arrascaeta tomar conta dessa situação e mostrar para o torcedor do Flamengo que ele é muito bem remunerado pelo que ele faz no momento. Desculpa o desabafo, perdão. Não, você tá coberto de razão, porque é necessário, falta esse ponto, essa inversão de valores
do interesse do empresário se colocar sobre o interesse do jogador e isso dominar completamente a vida do cara, falta também talvez um pouquinho mais de pulso ali. O Arrascaeta precisa controlar os passos dele. Apesar de toda a relação, de muita proximidade, muita amizade que se tem com o empresário, a gente não tem que se envolver, mas ele precisa entender o lado do Flamengo, o lado da carreira dele e ele colocar certos limites. Você tocou num ponto muito interessante, Fábio, dessa inversão de valores, o quão prejudicial ela é. Ô Sormani, e aí? Tá lá no paredão, o Flamengo, o empresário, o Arrascaeta, vai ter que decidir. Aí o Flamengo assim, ó, eu não vou pagar. Ele tem contrato, o Pascoal lembrou bem aí, tem contrato, amigo. Assim, ó, o Flamengo, eu não vou pagar. Tá no contrato, não vou pagar. Tá resolvida a parada. Aí começa aquela situação de encrenca, de problema, dor de cabeça, tá envolvendo o próprio jogador. Você acha que o Flamengo tem que chegar, conversar, de repente diluir, parcelar e pagar, ou o Flamengo tem que fazer jogo duro, mesmo que isso force, de repente, uma saída do Arrascaeta, uma tentativa de levá-lo para outro clube, enfim. O Flamengo, inclusive, tem uma notícia, Sormani, deixa eu até só estender um pouquinho, porque é informação, né? Do Bruno Andrade no blog, no UOL. Ele diz o seguinte, ó, o Flamengo definiu internamente que não quer perder a Arrascaeta, mas mesmo assim a diretoria entende que só passará a ouvir propostas pelo uruguaio caso uma oferta de ao menos 20 milhões de euros, 135 milhões de reais, chegue à Gávea. Então vai que pinta alguma coisa por ali e fala, negocia. O que você acha? Qual que é o caminho, Sormani? Eu acho o seguinte, o que a gente disser agora, nesse momento, depois do desabafo do Fábio Luciano, transforma-se em perfumaria. O Capita foi cirúrgico no seu comentário, foi abrangente. Por isso mesmo, eu acho que tudo que ele falou, isso é uma questão. Isso é uma questão. Todo mundo concorda com ele. Todo mundo concorda com ele. Volto a dizer, ele foi cirúrgico no comentário dele, porque ele não tratou só de um ponto. Ele tratou do momento, do todo. Não tenho mais nada para falar. Porque o que eu for dizer aqui, como eu disse, vai se transformar em perfumaria. O que o Fábio Luciano falou, eu acho que todos nós aqui concordamos, nos representa. Nos representa. Perfeito. O comentário dele foi cirúrgico. Espetacular. Disse o que todo mundo gostaria de dizer. E mais ainda, falou aquilo que não o torcedor do Flamengo gostaria de dizer, mas o povo brasileiro gostaria de dizer nesse momento. Um cara que ganha R$1 milhão por mês, pedir aumento nesse momento, soa como um escárnio. Soa como um escárnio. Uma bofetada na face do povo brasileiro. Do povo brasileiro. Que vive um momento de pandemia, de desemprego, a economia vai de mal a pior, a situação do país é crítica, é caótica. Que mundo ele vive? E a questão do empresário, o Fábio foi super bem. O patrão ali não é o empresário, o patrão é o jogador, que paga para ele é funcionário. O Fábio até contou, são 5%, eu não sabia. Então, Fábio, perfeito, cara, perfeito. O melhor momento do programa até agora foi isso daí. Perfeito. Estou recebendo várias mensagens aqui, viu, Fábio? Te elogiando, viu? Muita gente no Twitter, no WhatsApp aqui, mandando mensagem. Falando, Fábio cirúrgico, Fábio Luciano perfeito no comentário, porque é isso. Foi o desabafo, mas é aquele desabafo que muita gente precisava ouvir. Foi bom demais. Ô Pascoalzito, vamos lá, você falou, o Flamengo não tem a Arrascaeta dependência. Então, assim, numa boa, Pascoal, numa boa. É claro que é muito bom jogador, é claro que é um excelente jogador, é claro que faz a diferença. Mas, na hora de rachar aqui ou lá, o Flamengo não... De novo, ele tem contrato, não é assim também, vou embora, não é assim também. Mas o Flamengo consegue viver sem o Arrascaeta, não consegue, o Pascoal? Ele é muito bom jogador, muito bom jogador. Na semana passada, se não me falha a memória, o Sormani fez uma avaliação do Arrascaeta que me pareceu perfeita, e eu concordo com ele sempre, né? Eu não concordo, quase nunca concordo com o Sormani, mas nessa eu concordo com ele. O Sormani disse, tem algum time europeu interessado por ele?
Algum time europeu se apresentou, time de ponta, ou mesmo de segunda linha, se apresentou para contratar o Arrascaeta? Não foi essa a pergunta, senhor Mani? Ele recebeu alguma proposta para deixar no Flamengo? Alguém fez? Não tem. Que gênio é esse do futebol que nem titular da seleção do Uruguai ele é? Que gênio é esse do futebol que não tem uma proposta de um time do exterior para contratá-lo? Então, às vezes, aqui também a gente supervaloriza algumas situações. E aí é a minha concordância com o Sormani. É uma supervalorização nesse caso do Arrascaeta. Não tem Arrascaeta dependência, Arrasca dependência. Ele é bom jogador, ele se enquadra bem no que joga o Flamengo, legal, é bom jogador. Ganhou, participou de títulos importantes, muito bom, excelente para o Flamengo e para ele. Mas não pode ser dependente do Arrascaeta, desculpa. Não pode ser dependente do Arrascaeta. Tem outros jogadores do Flamengo que podem suprir. Ah, mas o Everton Ribeiro não está jogando bem. Verdade. Mas ele pode jogar bem novamente, porque já jogou. Ah, tá faltando alguma coisa para o Gerson. Verdade. Mas ele ainda pode voltar a ser aquele jogador da temporada anterior. Então vamos aguardar, né? Ah, o Diego pode fazer essa função. Concordo com o Fábio Luciano. Adianta o Diego, aí coloca um outro volante para fazer a função do segundo homem na saída de bola. Exatamente isso. Não pode ser dependente do Arrascaeta. Até porque ele não é... Ele é bom jogador, mas ele não tem nenhum time, não tem ninguém se esbofeteando para contratar o Arrascaeta, né, gente? Muito bem. Olha, vamos virar o assunto aqui, porque tem clássico hoje, tem Palmeiras e São Paulo. Eu só tô achando que o programa hoje deu todo errado, viu, gente? Deu tudo errado hoje no programa, porque, assim... O Sormani concordou com o Pedro Ivo. O Sormani concordou com o Fábio Luciano. E para completar, agora o Pascoal concordou com o Sormani. Não, eu não concordei com o Pedro Ivo. Concordou com o negócio que ele falou lá do Rogério Ceni. Concordou com o negócio lá que ele falou. Você bateu palma para o Pedro Ivo. Eu, inclusive, fiquei estupefato. Você bateu palma para o Pedro Ivo. Ele não vai admitir. Assim... Ele não vai admitir, vai admitir. Pede o VAR, Sormani, pede o VAR, Sormani. Todo errado. Os caras ficaram concordando, deu tudo errado hoje. Tô frustrado. Você bateu palma pro Pedro, vou resgatar isso, eu vou te mostrar. Você bateu palma pro Pedro. E pro Pedro, você tá batendo palma pra todo mundo hoje. É verdade, é verdade. Lembrou? Ele do Rogério Ceni. Criticou o trabalho do Rogério Ceni. Aí eu bati palma pra ele. Lembrou? Mas eu já tinha falado isso antes. Vamos com o Sormani não está acostumado com esse cenário da nossa concordância. Mas tudo bem. Daqui a pouco eu não tô. Normal, fica tranquilo. Eu não tô. Escalações aí, possíveis escalações de Palmeiras e São Paulo para o clássico da noite de hoje. Sim, meu amigo, tem sim. Abel Ferreira vai comandar este time aí hoje à noite. Vinícius Silvestre, Gustavo Gomes? Gustavo Gomes de lateral? Não, peraí. Kusevich, o Imperiur e o Vitor Luiz. Obrigado. Não, tranquilo, gente. Produção aqui... 3 zagueiros? Será que vai jogar com 3 zagueiros? Não, produção aqui me falando que inverteu com o Kusevich. É isso. Sim. É isso, tá? Só teve uma pequena inversão. Okay. Tudo bem, gente. Vai com 3 zagueiros e o Gabriel Menino de lateral direito. Aí você tem Zé Rafael, Gabriel Menino, sim. Gustavo Scarpa, William, Giovani e Luiz Adriano, tá? A gente faz essa correçãozinha aqui, o Pascoal já tá falando, o pessoal já tá trocando ideia aqui. Tá tudo certo, acontece, tá de boa. Próxima tela, vamos lá, que é o São Paulo. Thiago Volpe, Arboleda, Bruno Alves e Léo, Reinaldo, Luan, Igor Vinícius, Rodrigo Nestor, Dani Alves, Luciano e Pablo ou Éder. É bom lembrar, né? Houve aí no último jogo, é Gustavo Garcia, gente. Agora sim, muito obrigado. É essa coisa de usar molecada. É Gustavo Garcia que vai jogar ali na lateral do Palmeiras. É o seguinte, então não tem nada o São Paulo jogou com a equipe com a equipe reserva no jogo contra o Guarani e tal. Agora vem com força máxima aí para jogar o clássico contra o Palmeiras. Só uma coisa, antes de qualquer análise aí do clássico, o Pascoalzito aí tem informações aí de contratação ou contratações no Palmeiras, o Pascoal? Bem bom! Não, é uma provável... O time do Palmeiras se aproxima de uma contratação, né? Que é um jogador que atua no futebol dos Estados Unidos, é argentino e atua lá no futebol dos Estados Unidos. É o Valentim Castellanos, que na Argentina, em Mendoza, onde ele nasceu, ele é conhecido como Tati Castellanos. O atacante de 22 anos,
1,78 m, está desde 2018 jogando no futebol nos Estados Unidos, no New York City, e agora tem essa intenção do Palmeiras, já manifestou a intenção em contratar esse jogador há pelo menos 2 meses. Mas não teve sucesso, porque a oferta que o Palmeiras fez não foi do nível que se imaginava, que os norte-americanos imaginavam. Mas agora parece que o Palmeiras acenou, parece não, é certeza, o Palmeiras acenou com uma nova proposta. 4 milhões para ter o jogador, 4 milhões de dólares, né? Senão vai pensar que é batata, cebola, 4 milhões de dólares para contratar o jogador. O New York tinha pedido 6 milhões de dólares e o Palmeiras está encaminhando o negócio da seguinte forma: como só entra dinheiro, como deve entrar dinheiro para o Flamengo, para o Corinthians, para o Palmeiras, como só vai entrar dinheiro, um pouco mais de volume, a partir do mês de maio, porque aí tem o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras quer dividir essa contratação em pelo menos 2 anos. Dividir essa contratação pagando em pelo menos 2 anos, né? E tem o empresário, que é o mesmo empresário do Wesley, está fazendo essa aproximação do Palmeiras com o futebol norte-americano, com o New York City, para tentar resolver esse problema. Havia uma conversa anterior de que até mesmo o Wesley, que é o atacante do Palmeiras, pudesse ser dado como prioridade de contratação para o time norte-americano. Mas isso não aconteceu, né? Essa notícia acabou não sendo confirmada. O Palmeiras não deu prioridade para o New York City, no caso do ponta do Palmeiras, do Wesley. O Palmeiras está tentando fazer o negócio pura e simplesmente para ter o Castellanos como seu atacante. Ele joga como meio atacante, próximo do centroavante, aquele sonho do Palmeiras, do jogador 8,5, como ele também é centroavante. Então ele pode jogar perto do Luiz Adriano ou ele ser o centroavante do Palmeiras. Jogador de 22 anos, 1,78 m, o Palmeiras está muito interessado nessa contratação e se aproxima fortemente de ter o Castellanos. Há quem no Palmeiras afirme que dentro de uma semana o negócio está resolvido. Ô Pascoal, você sabe que toda vez que eu ouço a sua voz, ou que eu vejo você, além de admirar o seu trabalho há muito tempo, te acompanhar, a primeira coisa que me vem na cabeça é fichamento. Ai. Manda lá que é comigo mesmo. Educação! Não. Ai. Não bagunça, mas é um bagunceiro do fichamento, é um negócio impressionante. Incrível, gosta de uma baderna, gosta de um tapetão no fichamento, né? Gosta de uma virada de mesa, é um negócio impressionante. Sormani, eu não vou colocar a classificação, porque a pessoa que, para quem a classificação seria mais interessante, não está no programa hoje, viu, Sormani? Semana que vem a gente coloca, claro. Sormani, quantas fichas no Palmeiras, quantas fichas no São Paulo? 4 no Palmeiras, 6 no São Paulo. 4 no Palmeiras, 6 no Tricolor. Muito bem. Pascoalzito por último. Calma. Não, pode ser aqui, não. Pode vir que aqui resolve a questão rápido. É 7-3 no São Paulo. 7-3, foi um pouquinho mais além. 7-3 no São Paulo. Hoje ele foi, né? Gostei, Sormani, sem enrolação. Não tem lero-lero, nem vem cá que eu também quero, como diria Fernando Vanucci. Fábio Sormani. 4-6, né? Fábio Luciano. 7-3 no São Paulo, William. 7-3 no São Paulo. Se o Palmeiras fosse com o time titular, né? Que seria um jogo meio que de recomeço pro Palmeiras depois das 2 derrotas dos títulos, né? Uhum. E pro São Paulo, um momento de afirmação do trabalho do Crespo, que vem de bons resultados, aí, independente dos jogadores que ele coloca em campo. Mas como o Palmeiras vem com um time misto, né? Um time alternativo, 7-3 pro São Paulo. Ô Pedro, eu vou dar uma dica para você. Nessa semana, o Cruzeiro ganhou do Atlético 1-0. Todas as fichas estavam no Atlético. Nessa semana, o Grêmio foi eliminado pelo Independente Del Valle. Exceção de alguns aqui que acertaram, muita gente apostou. Deu os nomes, né, William? Deu os nomes, porque quando a gente acerta, você não fala, ué. Então quem acertou? Quem acertou? O Sormani acertou. Eu e o Sormani. Muita gente, inclusive eu, entendia que 1-0 pro Grêmio, beleza, o Grêmio ia passar. Deu Del Valle, né?
Palmeiras e Defensa e Justiça, não, Palmeiras vai ser campeão, imagina, time de bairro lá na Argentina e tal. Deu Defensa e Justiça. E o Vasco venceu o Flamengo. A semana não tá fácil. E hoje, o Palmeiras tá com um time misto lá. E tá cansado. Mas aí você tá querendo fazer a cabeça dele, é? E aí, tá hein? querendo mudar a opinião dele? Mas tem uma situação. Você tá precisando de sugestão, Pedro? Tô falando que a semana... Tem uma situação, ó. Vamos lá. A semana tá meio difícil, né? Tá precisando de sugestão aí, Pedro? O Galo era favorito contra o Atlético, contra o Cruzeiro, desculpa. O Atlético era favorito contra o Cruzeiro, mas não vinha jogando um bom futebol. O Palmeiras poderia ser favorito sim, em casa, com vantagem, mas não vinha exatamente jogando um grande futebol. O Flamengo teve a situação de o Vasco estar começando a se entender e executar muito bem a proposta. Agora, sobre Palmeiras e São Paulo, o São Paulo vem jogando, vem se apresentando melhor. Começa a amadurecer uma ideia e uma cultura do Crespo. Então não é somente uma questão de investimento, de titular e reserva, é muito do que apresenta em campo. Por ser um clássico, eu não vou arriscar tanto. E, lamentavelmente, com dor no coração, vou ter que concordar com o Sormani mais uma vez em menos de 2 horas, mas a gente vai resolver isso nos próximos dias. Eu vou com 6-4. Eu vou com 6-4 hoje, William. 6-4 pro São Paulo. William, pode ir no banheiro. Pode dar uma saída. Acabou. Alguém pode continuar o programa pra mim? Não é possível isso aqui hoje. Não é o que eu quero, possível não é o que a isso aqui gente quer. Mas 6-4 pro São Paulo, William. Tá bom. 6-4 pro São Paulo pra mim também. Pronto, vai. Perdi até a vontade. 6-4 pro São Paulo também pra mim. Pronto, é isso. Vou igualar aqui o Sormani pra pelo menos se ele... Cadê a classificação? O Zinho deu palpite, o Zinho? O Zinho não mandou, o Zinho fugiu hoje. O Zinho fugiu. Aquele outro rapaz mandou ou não? Falar, viu? O outro rapaz, esse aí nem acordou ainda, como você quer? 10 para as 2 tá dormindo, acorda daqui a pouco. Tá louco? Você vai mandar? Vitor, cadê a classificação aí, Vitão? Os caras estão pedindo a classificação aqui, Vitão. Tem hoje? Não vem que você vai Eu não tenho, Vitão. Vitão fala aqui no meu ouvido. Olha, ele falou que vai colocar. A gente avacalha muito a vida do Vitão. Coitado, cara. Coitado. Olha, eu não queria ser editor-chefe desse programa. Coitado do Vitão. Meu Deus do céu. Que desafio. Tá aí, ó. Tá na tela. Printa, guarda. Vestiário do Palmeiras aí. Molecada que vai jogar, né? Olha aí. Tá todo mundo no São Paulo. Com mais ou com menos, mas tá todo mundo no São Paulo. Ah, é por média. É por média. É média. Ranking de aproveitamento, olha lá. Cara, é o seguinte, é aquela história... Pô, eu acertei o negócio do Grêmio, eu não tô em lugar nenhum? Como não tá em lugar nenhum? Tá ali, tá em sexto. Tá em sexto. Mas eu nem mudei, Tá na tela. Ué, mas nem mudei... Não, nem mudei minha pontuação. Não, o Sormani também não mudou, o 6.8 continua da semana passada. O meu 5.4 é igual. A produção é brincar, mas o professor empatou comigo, não tava empatado não, hein? Ah! Olha, tava empatado Peraí, não. A pontuação é a mesma, cara, da semana passada. Eu acho que tem um complô aí contra vocês, viu? Eu acho que tem um complô aí contra vocês. Acho que o pessoal da produção tá querendo ver o circo pegar fogo, viu? Quem que tá em último lugar aí, William? Olha, Olha, rapaz, eu recebo, só um minutinho, eu recebo a informação aqui, importantíssima, do nosso editor-chefe. 2 coisas. Primeiro, vocês não vão falar do jogo? Tá certo! E segunda informação é a seguinte, deu o bug do milênio na tela, eles vão tentar acertar, tá bom? Os caras querem ver o circo pegar fogo. Aqui não é fácil. Sormani, tem que gritar, Sormani, senão você não é fácil. Tem que reclamar, Sormani. Aí, para completar o que foi o programa hoje, eu vou ter que dar razão para vocês. Então acabou o programa mesmo, entendeu? Agora acabou de vez. Vamos lá, hein? Palmeiras e São Paulo. Para quem a vitória é mais importante hoje, hein? Pro São Paulo manter o embalo, não perder o clássico. Pro Palmeiras dar uma reabilitadinha ali, porque afinal de contas perdeu a Supercopa. Para quem vai, hein, ô Pascoal? Eu acho que o Palmeiras tem que pensar na Libertadores, né? E é o que está pensando o treinador do Palmeiras, na Libertadores. Na estreia da Libertadores, fora de casa, encaminhar uma situação e melhorar o time do Palmeiras. Então ele prefere ter um tempo de treinamento com esses jogadores para levá-los para a abertura da Libertadores. Que, convenhamos, é o sonho de todo mundo. O Palmeiras foi campeão ano passado do Campeonato Paulista. Claro que dá um dinheiro, são 5 milhões que o clube ganha, legal, é um bom dinheiro.
mas a prioridade é a Libertadores da América. Então, acho que o treinador do Palmeiras, nesse caso, age corretamente. O Abel vai preparar o time para a Libertadores e vai pôr contra o São Paulo, chamar o time reserva. Né? Que eu acho, eu tenho algum, bota o quadrinho ali que você vai ver. Tem alguns bons jogadores nesse time reserva do Palmeiras. Tem alguns bons jogadores. E acho que o Palmeiras. Tem o Luiz Adriano, tem o William. Pô, não tá mal. O Luiz Adriano vai voltar, porque é o caso do pós-Covid, né? Isso. Ele entrou 15 minutos na partida contra o Defensa e Justiça, porque não se tem a segurança de que ele esteja no mesmo nível físico e a preparação também. Você sabe, aí o Fábio Luciano melhor do que eu pode falar, porque tem muita variação. Tem alguns jogadores que não conseguem voltar prontamente ao futebol, demoram um tempo maior, porque essa pandemia é um negócio de maluco, né? Tem gente que não consegue ouvir direito, gente que não consegue articular as palavras direito. O Marinho ficou quase um mês, né, Pascoal? O Marinho depois da Covid, né? Isso, para voltar, porque Sim. Porque cada um tem uma situação diferente no pós-Covid. Né? Então, como são todos os jogadores muito bem preparados, fortes, tomam vitaminas, estão sempre fisicamente bem preparados, eles conseguem superar. Mas existem problemas, sequelas que eles têm que resolver. E aí entra o caso do Luiz Adriano. Eu quero falar especificamente desse menino Giovani, que vai jogar. Esse menino Giovani. Se ele jogar o potencial que ele tem no time principal do Palmeiras, o Palmeiras ganhou mais um jogador de beirada de campo com velocidade e pontaria. Né? Ganhou um jogador que tem velocidade e pontaria, mas depende do que ele vai. É claro, não vamos acelerar as coisas. Acho que esse moleque tem muito potencial no time do Palmeiras. É mais um que pode aparecer. Com o Zé Rafael, a mesma coisa. Vai ganhar jogo, ganhar ritmo. Gabriel Menino, a mesma coisa. Ganhar jogo, ganhar ritmo. E eu acho que o Palmeiras está fazendo corretamente. Agora, perder para o São Paulo só será uma tragédia se perder de 4-5. Porque é absolutamente dentro do enquadramento que o Palmeiras está imaginando para esse jogo. O empate é o grande sonho. Intervalinho no Bate-Bola Debate. Daqui a pouco a gente volta.